Nosso Feeling Podcast. Histórias compartilhadas por artistas, profissionais da música, do entretenimento e da comunicação. Nosso Feeling Podcast. É isso aí, meus amigos, começando mais uma vez aqui o nosso Feeling Podcast. E já sabe, né? Vai lá, ativa o sininho, assina o canal, segue, compartilha com os amigos, porque eu, Paulinho Coruja, tô aqui junto com meu querido amigo Luciano. Tamo na área. Aqui, Felipe Borba. E recebendo hoje um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro, cara. Um dos caras mais gente boa que a gente tem aqui nessa terra maravilhosa. Carlinhos de Jesus! Maravilha, Seja que muito prazer. bem-vindo, Carlinhos. Eu estou muito feliz e lisonjeado pelo convite, agradeço aí. E seja lá o que Deus quiser. Os bastidores já começando quentes. Sempre melhor. Eu estava batendo um papo dos bastidores que não dá para não vamos repetir nada daquilo. Não. Aqui, agora é só novidade. Se você quiser contar, fica à vontade. A gente também não vai se opor. A gente adora o like depois os recortes. Mas enfim, o Carlinhos, você falou Carlinhos Jesus do Rio de Janeiro, mas o Carlinhos Jesus já é do Brasil. Verdade. Mas especificamente sobre Rio de Janeiro, nós trouxemos aqui, já trouxemos o Moacir Luz, que representa muito também a cara do Rio de Janeiro. Trouxemos o Marquinhos Oswaldo Cruz também, com tudo que ele tem feito. E você, Carlinhos, na verdade a gente está tendo sorte, né? Mas é sorte dos competentes também. Sorte da gente ter amigos como você, assim, que representam tanto para a cidade do Rio de Janeiro, que representam tanto para tanta gente, para o entretenimento de um modo geral, né, da nossa cidade. E, enfim, trazer você aqui para contar um pouco das tuas histórias também. Tem história. Viu? Tem história, né, Tem cara? história. Tem a história do Tanquinho, tem a história da Wanda, Entrando no mas clima. a gente não vai entrar em detalhe. Não vamos entrar em Carlinhos, me detalhes. diz um negócio aqui, cara. Como é que começa essa tua história com a dança? Tipo, você, quando pensa em dança de salão, né? Em homem dançando e dançando bem no Brasil, eu, pelo menos, eu tô com 45 anos de idade, a primeira imagem que me vem A na referência cabeça é é ele. você. Eu diria A mais, quando referência é você. pensa no profissional Exatamente. da dança, né? Assim, no nome que representa a dança, não tem outra pessoa. Não tem outra pessoa. Como é que Eu a tava dança até chegou na tua vida? Estava até conversando com o Borges há pouco, eu acho que eu dei um caráter profissional, né? A dança começa na minha vida, cara, segundo a minha mãe, na barriga, né? Que ela disse que eu mexia muito. Naquela época não tinha, o pai queria que o filho fosse jogador de futebol e a mãe, não, naquela época eu mexia muito, minha mãe disse, esse menino vai dançar, enfim. Né? Eu nasci, ela conta que eu com 4 anos, minha irmã com 5, né? Enfim, a família se reunia finais de semana em festas, na casa de amigos e tal, e a criançada no quintal brincando, e na sala as pessoas ouvindo música, enrolava o tapete. Tinha muito esse hábito, né? De todo muito mundo. esse hábito. E eu e minha irmã não ficávamos brincando com a criançada. A gente ficava no meio dos adultos dançando. Que maneiro. Porque a minha mãe, que era do lar, arrumava a casa com espanador, aquela coisa, e ouvindo discos. Né? Naquela época, ela tinha uma vitrola. Vitrola é um toca-disco, tá? De vinil, para quem ainda tem Pra essa geração que não sabe o que é nem CD. Então, e ela coloca... Eu me lembro, olha, ela, Célia Cruz, Lúcio Catica, Bienvenido Grandas, nos boleros, né? Célia Cruz nos bolerões, nos ritmos cubanos e tal. As big bands, Duke Ellington, Glenn Miller, Kurt Bessie, só canções, né? Repertório vasto. É um repertório. E ela ficava ouvindo aquilo, cantarolando, e às vezes me pegava pelos braços, eu pisava nos pés dela e ela saía dançando comigo na sala. Essa é a noção que eu tenho de dança. Essa foi a minha grande escola. E, logicamente, eu cresci, né? Lá para os meus... Eu me lembro com 7, 8 anos em diante, né? Que meu pai era convidado para todos os eventos no bairro. E eu ia acompanhando meu pai. Eu era, sabe, aquela... Seu pai era um homem importante. Amarante, era muito conhecido sim. no bairro. Meu pai era uma pessoa muito querida no bairro, né? Aquele cara que, enfim, qualquer problema na delegacia, iam 3 horas da manhã, seu Amarante... Só de ter esse nome verdade. é imponente. Chama o Amarante. O nome é muito imponente.
Enfim, tinha uma coisa assim, meu pai era muito bem relacionado, conhecia todo mundo e tal. E ele, nas festas, era muito comum no subúrbio, aquelas festas de 15 anos, bailes de debutantes, bailes de formatura das escolas, aniversários, né? Tudo era motivo de festa. Feijoada dançante. Tinha, batizado, cara, fazia festa para batizados, né? E meu pai ia com todas as atividades sociais do bairro, né? E no final, que eu percebi, mas desde o início eu sempre acompanhava meu pai. No final, até eu descobri que eu era convidado também a algumas festas, porque eu ia para essas festas e dançava com todas as meninas. Eu me relacionava bem com a rapaziada, com os meninos, como eu. Eu estou falando de 8 anos de idade. 8, 9, 10 anos eu já estava desfilando na escola de samba do bairro, lá em cima da hora. E você era o Carlinhos Amarante nessa época? Eu era o né? Carlinhos, filho do Amarante. Carlinhos, filho do Amarante. Carlinhos Amarante. Enfim. E com isso as meninas, eu falava com os meninos e tal, mas eu ia lá para a roda das meninas, digamos, tem 10. Aí eu dançava com a primeira, dava uma volta no salão, pegava a segunda, dançava, a terceira, chegava na 10ª, eu pegava a primeira novamente, rodava no salão. E eu dançava. Então eu era desejado e cobiçado em todas as festas. Aí é que enfim, eu fazia as coisas que minha mãe fazia comigo, que tentava me ensinar. Eu cresci. Um bairro que tem 5 agremiações, uma escola de samba e 4 clubes. Sim. A AEC, Associação Esportiva de Cavalcante, CCC, Centro Comercial de Cavalcante, Bancários de Cavalcante e AMAR, Associação Marítima Atlética e Recreativa. Para quem é de fora, Cavalcante é um subúrbio tradicional aqui no Rio de Janeiro. Perto de Madureira, Cascadura, Tomás Coelho. Tradicional. Então eu ia para essas festas e aí foi a minha escola. Mas era mero lazer, mero prazer. Eu gostava de dançar. De quinta a domingo eu ia para as festinhas e aniversários. Quando eu me tornei adulto e independente, né, eu ia de quinta a domingo para as gafieiras, para os bailes que tinham na cidade. Até aí amador. Você perguntou quando vira profissional, profissional. Aí foi uma grande transformação na minha vida. Porque eu imagino que, assim, pela época, quando você conversa com seu pai, com seus pais, talvez com a sua mãe nem tanto, mas quando você fala pro seu pai assim, pai, você dançarino profissional. Mas antes disso, com 10 anos, eu me lembro pro meu pai, que eu já queria, né? Aí eu via que a dança, eu era socialmente bem... Eu era ruim de papo. Minha filha, eu era ruim de cantada. Então, eu era... Quando dança não precisa. Isso me acostumou mal, porque eu chegava nos lugares, estava afim de paquerar uma menina, eu dançava com ela. Melhor coisa. Apertava a mão. Olha lá, apertava a mão. Não deixa ele dar tática, apertava a mão. Apertava a mão, ela não reclamava. Aí a mãozinha ia chegando aqui. Costas, dava um aperto, ela não reclamava. Descia um pouquinho a mão. Eu encostava, ela não reclamava. A minha mulher me não estou encostando. E que dá certo. Dá certo. Eu, por exemplo, eu nasci esquisito, então eu aprendi a tocar um instrumento, estou tatuado justamente para a pessoa... é diferente, ó. Assim eu me fiz. Mas é isso mesmo. Só ilustrando, um episódio da minha vida, dançando, conheci uma menina no forró, cara, sensacional, porque eu não danço, né? Infelizmente, eu não danço, eu nasci doente do pé. Nunca não é tarde, danço, não consigo, Pois é. Chegou um cara dançando forró. Até eu fiquei com vontade de dançar com o cara. O cara foi embora com a menina que eu cheguei. Eu fiquei com vontade de... Geralmente é cabra feio, né? Geralmente é o cara mais esquisito que tem. Mas é o cara que é a cintura do diabo, rapaz. Mas é isso. O Carlinhos era essa cintura do diabo. E não era feio também, não era feio. O cara era bem apessoado e ainda tinha a cintura do diabo. E filho do Amarante. Filho do Amarante. Então, cara, aí... a dança sempre foi o meu divertimento, sempre foi a minha válvula de escape. Eu já adulto, então quando eu trabalhava a semana inteira, quando chegava, doido para chegar no final de semana... Você trabalhava onde, então? Explica que você não viveu só de música a vida inteira, né? Não, eu fui várias coisas na vida. Eu fui promotor de vendas, cheguei a ser vendedor, vendi computador, fui assim e tal. De repente eu faço um concurso público e entro para uma instituição do Estado, né? E dançando, de quinta a domingo, paquerando, namorando muito. A cada baile eu tinha uma namorada. E detalhe, eu não ia para lugar nenhum acompanhado. Tá certo. Não precisa. Nem podia ir. Para evitar confusão. Você não tinha quebra-quebra no baile do não sei o quê, tem a namorada tal. Então eu vivia muito feliz com a dança sendo uma atividade.
mas muito presente na minha vida. Aí eu já desfilava em escola de samba, tal, na Em Cima da Hora. Depois eu comecei a desfilar na Em Cima da Hora, que sempre desfilei, e ia para todas as outras escolas. Ia para Portela muito com meu amigo Jerônimo, né? A gente é amigo de infância. E a gente saía para os bailes, Copa 7, Devaneio, no Grape da Penha, aqui e acolá, no Melo Tênis Clube, por aí vai. Melo clássico. Né? No Imperial, em Madureira, no Oswaldo Cruz, enfim, vários lugares. Aí, um belo dia, eu, funcionário público, sim, com 10 anos, né? Não tão consciente que seria a minha profissão, mas eu queria por prazer e eu queria dançar, porque eu ia, imagina, na festa eu era tão desejado pelas meninas para dançar, eu digo, pô, eu vou fazer dança. Cheguei com meu pai, eu tinha 10 anos, pai, me bota numa academia. Ele olhou para minha cara, saiu para trabalhar. No final do dia e tal, ele olhou para mim assim, meio cabreiro, eu achei até que ele não tinha levado a sério. No final do dia ele chega, abre a pasta dele lá, me dá uma folha, né, papel ofício, que a gente chamava, hoje A4. Então, aí, ó, academia. Quando eu olhei, Academia de Jiu-Jitsu Marrom. Ele me botou na academia, mas de Jiu-Jitsu. Você queria outra academia? Eu queria outra academia. Queria então, você vê o nível do preconceito, o nível da coisa e tal. Mas aí, eu já funcionário público, eu trabalhava numa instituição de amparo ao menor abandonado. Legal. Né? Ou menores acautelados pelo juiz de menor. Menores que vinham de várias comarcas, né, do estado ou até de outros estados brasileiros em busca de, ou para encontrar alguma família, se perdiam na rodoviária, várias situações, eu estou dizendo uma só. E a polícia acabava cautelando e levando para a instituição, e da instituição nós fazíamos, a equipe fazia todo um trabalho, uma ficha amnese, para saber endereço, então tinha toda uma equipe técnica envolvida nisso, e eu era um funcionário que pegava essa convocação do serviço social e ia no endereço citado pela menor. Quando ela não citava o endereço, ela acompanhava para dizer onde era. Ali 50% era sinal de fuga. E dependendo do local, a gente era abordado por bandidos, né, por marginais do lugar, com arma em punho, mandando a gente abrir a porta da Kombi, era uma Kombi, né? Para liberar todo mundo e tal. Esse era o meu trabalho. E quando elas eram apresentadas ao juiz de menor, né? O juiz pedia acautele e se apresente em 30 dias. Então era feito todo esse estudo e 30 dias apresentava essa menor. Era eu que acompanhava, pegava os processos e tal. E, responsabilidade tão nova. Era o rabo de foguete. E recambiamento. Eu me lembro que eu fui recambiar uma menor, que eu fui amarrado com ela até Salvador. Por que isso? Porque, imagina, de ônibus de Salvador, você imagina, vou dormir, vou ao banheiro, não sei o que e tal. Então, quando chegava, eu abria a algema para ela ir no banheiro e ficava na porta do banheiro, né? Esperando ela sair. Enfim, era uma situação difícil. Eu nem pensava. Eu tinha que ir no banheiro. Eu tinha que ir no banheiro. Enfim, é uma situação bem... era recambiamento tenso, de menores. Isso era um trabalho muito tenso para mim. Aí, junta com a minha primeira separação, né, do meu primeiro casamento, e eu fiquei muito tenso e tal, e eu percebia... Não, minto. Aí, e tal, e quando o meu trabalho terminava, eu, externo, não sei o que e tal, eu ficava fazendo hora para poder ir embora. Nesse tempo ocioso que eu ficava na instituição, eu consertei uma aparelhagem de som que ficava no alto do pátio, todo empoeirado, lá velho, lá esquecido. Fiz uma vaquinha com os funcionários e botei uma escada autorizada pela direção. Aí você entra com uma escada dentro do pátio, você tem que ir com um policial. Imagina, uma escada para subir o muro ali. 258 internas. Né? Motim de montão, toda hora tinha motim. Caramba. Então era uma coisa muito difícil. Aí peguei o som, tal, consertei, tantos dias depois botei o som no lugar e tal. Botava a música e de cara para a parede, embaixo do som, ficava dançando. Qualquer lugar era motivo, hein? Sozinho, olhava para trás, as meninas, o professor Jesus que me chamava. O professor Jesus está maluco. Uma semana depois já tinha meia dúzia. Um mês depois, 258 menores em atividade musical
e coreográfica comigo. Cara, que incrível. A instituição, o que a instituição fez? Vou tirar você do setor administrativo, serviço externo, você vai agora para o setor pedagógico e vai ser recreador. Fazer atividades. Daí que... Caraca. Eu já estava na faculdade, fazendo Direito. O que eu faço? Mudo meu curso para pedagogia. Por quê? Porque ali eu via, tinha orientador educacional, supervisor escolar e o diretor pedagógico do setor, que era a cargo de direção não, cargo de chefia e um salário menor. Digo, ali eu vou conseguir uma projeção profissional e tal. Mudei para pedagogia e continuei para atividade. E a recreação lá? É muito longa essa história, mas as atividades das mais diversas, até que eu fui responsável por juntar as meninas do Educandário Santos Dumont, feminino, com os meninos do Instituto Padre Severino, que só tinha homens. Porque as atividades de ambos, separados por um muro de 8 metros quase. Eu fiz um trabalho social no Padre Severino no ano de 2000. Padre Severino? Pois é. Foi com o Padre Severino que eu fiz essa atividade, que é um centro de recepção e triagem, que é barra pesada. Muito. E o nosso educandário de meninos também era barra pesada, porque eram menores de segundo ofício, ou seja, menores infratoras. E as atividades, os motins começaram a diminuir de 5 por semana, de domingo a domingo, para 3, 2... É isso que eu ia te perguntar, porque você via a dança transformando as pessoas. Isso, e não só transformando as pessoas, porque nessa fase, nesse período, eu estava me separando no meu primeiro casamento, mal, de cabeça, porque tinha um filho. Isso também foi a sua terapia. E eu digo, eu preciso fazer algo quando sair daqui do meu trabalho. E vários amigos me pediam para eu ensinar. Me ensina aquele espaço, me ensina aquilo, me ensina isso, me ensina aquilo. Eu digo, aí, vocês estão afim que eu ensino? Marcamos e eu comecei a dar aula. Porque eu vi a transformação que eu tinha causado no comportamento das internas na instituição. A disciplina melhorou. Eu fui transferido de setor, promovido. O salário era o mesmo, mas... Que, aliás, eu acho que a primeira noção de disciplina que começaram a ter foi a partir das suas aulas. Exatamente, dança, a partir das aulas. E como meu pai fez comigo, eu fazia com as internas. Eu digo, olha, vai ter bailinho. E os bailes eram feitos só com as meninas. Só menina com menina. Aí eu vou ao juiz de menor, pedir autorização à minha diretora, ela disse não. Se o juiz autorizar, eu autorizo, mas você não vai conseguir. O Carlinhos é educado, ela deve ter dito, você está maluco? Porque ela não é. Você vai jogar um barril de pólvora desse, juntar os meninos com as meninas? Porque eu queria fazer o baile das meninas com os meninos. Que boa nisso. Ela disse, mas você não vai conseguir. Eu digo, deixa eu tentar, o não eu já tenho. O famoso não eu já tenho. Cheguei para o juiz, meritíssimo, queria falar com o senhor. Pois não. Ele na mesa, eu em pé aqui na frente dele, na mesa, e ele assinando processo, desfolhando processo, assinava, pegava outro processo e tal. Pode falar. Eu falo, meritíssimo, eu queria pedir a sua autorização para fazer uma atividade lá. Eu estou sabendo que você está fazendo essa atividade na Santos Dumont, que mudou a disciplina, eu vejo aqui, né? Diminuíram aqui as evasões, os comunicados de evasões, que elas se evadiam, né? De rebelião e não sei o que e tal. Assim, pois é, eu quero fazer uma atividade agora. Qual é a atividade? Eu quero fazer o bailinho, juntando as meninas do Padre Severino. Ele estava escrevendo, as meninas do Santos Dumont com os meninos do Padre Severino. Você está maluco? Você está doido? Como? Jamais! Eu digo, meritíssimo. Eu sabia, o juiz antigo, a gente sabia da vida do juiz. Eu sabia que ele tinha na época, tem, né? Ele ainda é vivo, os filhos também. Ele tinha 2 filhos, um casal. Eu cheguei, meritíssimo. Se o seu filho chegasse para o senhor e dissesse que ia para uma festa só de homens, que ia dançar homem com homem, foi no coração, e a sua filha dissesse para o senhor que ia para uma festa que dançaria só mulher com mulher, o que o senhor me diz? Você está... Como é? Você deixa de ser abusado. Com que direito você vem falar dos meus filhos? Não sei o que. Eu digo, não, mas só quero mostrar. Um exemplo, senhor. Ele não deixava eu falar. Você não sei o quê. Eu já estava quase estendendo os braços assim para ele me algemar. Né? Juiz, cara. Eu digo, Merecido, eu só quero que o senhor entenda. Porque lá, assim como a gente não quer para os nossos filhos, porque pela reação dele, né? Assim como a gente não quer para os nossos filhos, nem falei para os dele, que aí ia ser mais agressivo ainda. Assim como a gente não quer para os nossos filhos,
Né? Porque eu já tinha um filho na época, até mais, né? Dizem. Assim como a gente não quer para os nossos filhos, por que a gente, as menores acauteladas lá, a gente dá força elas a esse tipo de coisa? Por que elas não podem escolher? Por que elas não podem ter a mesma coisa que os nossos filhos, respeitando as devidas diferenças? Mas por que então? Aí ele olhou para mim, acho que a ficha dele caiu, ele chegou para mim e disse assim, não olhando para mim, pegou um processo, começou a assinar, disse, olha, eu vou autorizar. Mas eu não me responsabilizo. Mas, olha só, mas se uma menor aparecer grávida por causa deste encontro, eu vou te responsabilizar. Eu acho que quando ele falou isso, ele queria que eu desistisse da ideia. Eu Não. disse, tá bom, meritíssimo. Aceito. Mas pode ser, se for meu, tá tudo bem? Pois tá, meritíssimo. E o baile aconteceu. Claro que eu fiz uma reunião com todo o staff de funcionários das duas instituições, no intuito de a vigília ser grande, que eles podiam namorar, beijar na boca, encostar aquilo naquilo. Só não podia meter aquilo naquilo. É isso. Né? Isso não podia. Então era um tal de funcionário só olhar para a parte mediana do corpo. Todo mundo no banheiro tinha dois... Fiscal de cintura, né? Fiscal de cintura e no banheiro, em vez de um funcionário masculino e feminino em cada banheiro, nós tínhamos 2, 3 funcionários. Porque aí a gente reforçou os plantões e começamos a fazer esses bailes. E virou uma coisa assim, já incluída no calendário pedagógico da instituição. Você Conclusão. transformou esses meninos. Conclusão. Eu vi a transformação. Soube do resultado, inclusive, da transformação do Padre Severino. Né? A redução dos motins, a questão disciplinar daquelas internas. E quando eu comecei, eu digo, eu vou fazer isso. Se eu transformei com essa atividade a vida daqueles internos, por que isso não pode transformar a minha vida? E comecei a dar aula para esses amigos que pediam que eu os ensinasse. Ao final da aula, eles colocaram um negócio no meu bolso, assim, não deixaram, mas não, se não for assim, a gente não quer. Quando eu cheguei em casa, me lembro como se fosse hoje. Eu tinha uma motoca, vou para Copacabana, chego em casa, eu já estava morando com a minha esposa, minha mulher hoje, isso é, né? E quando ela conta, eu digo, cara, isso aqui é metade do teu salário no Estado. Eu digo, pô, se eu der 2 vezes por semana, eu tenho o salário de um mês. E assim começou a transformação de cabeça, a transformação... Né, sua e de tantas pessoas também. Deu aliviar as minhas tensões e tal. E, por que não juntar o útil ao agradável com a questão financeira também, que me ajudou muito. E daí eu estou aqui hoje. Até hoje conversando. Quem é bom tem que ser pago por isso. Isso. O de Jesus, na verdade, o Carlinhos Amarante, ele deixa de existir lá atrás. Porque você falou que o pessoal já te chamava de Jesus ali. Como é que foi essa mudança aí? O Carlinhos Amarante sempre foi o Carlinhos. Qual Carlinhos? Carlinhos lá da Ladeira, o Carlinhos do Amarante. Então era uma referência. Eu ganho o primeiro estandarte de ouro em 85. Com a escola que você já desfilou. Em cima da hora, minha escola do coração, de origem. Aí, Carlinhos, da Em Cima da Hora, ganha o estandarte de ouro. Só que na escola tinham 2 Carlinhos. Carlinhos Ventanias e o Carlinhos do Amarante. Aí o Carlinhos Ventania começou... passa Carlinhos Ventania de Amarante numa moto, tu sai correndo. Aí, cara, aquela história do Carlinhos, o Carlinhos Ventania era mais velho do que eu, mais antigo na escola, e já começou a comemorar no bar da esquina o estandarte de ouro que ele ganhou. Aí a escola... Não, peraí, aí começa uma confusão, porque também foram me parabenizar. Aí a escola liga para o jornal O Globo para saber qual era o Carlinhos. Aí fala, o Carlinhos, um menino branco e tal, aí chega, parece que ele é filho de um diretor da escola. Entendi. Aí tu arrumou uma amizade com o Carlinhos Ventania. Carlinhos Ventania, que ele ficou bravo. O nome dele, Ventania, não preciso dizer por quê. Ele queria me dar uma ventania, né? Imagino que arrumou um problema. Aí eu ganho o meu primeiro estandarte de ouro. Enfim, mas por que eu falei dos estandartes da premiação? Aí assim, o Carlinhos do Amarante. Aí quando começam as solicitações, não sei o quê, aí eu vou para a instituição. Então eu sou Carlinhos Amarante
Até... Peraí. 85 você ganhou o stand-up. 85, até 85 eu começo a fazer a ópera do Malandro, não sei o quê, bababá, e eu entro para a FEEM. Na FEEM, eles tinham o hábito de chamar, primeiro todo mundo era tio, ou tia, ou professor. Então eu era tio. Quando eu vou para o setor pedagógico, eu passo a ser professor. Me intitulava um professor. E meu último nome é Carlos Augusto da Silva Caetano de Jesus. Então, começava a me chamar Jesus. Jesus. Professor Jesus, professor Jesus. Só o príncipe regente é que tem mais nome que o Carlinhos. Pô, nome pra cacete. Pô, o cara aqui fica só maquinando. Aí, cara, eu me tornei o Carlinhos de Jesus, artista. Ah, sim. Aí, em 85, eu vou fazer a Ópera do Malandro. Quando eu vou fazer a Ópera do Malandro... Também é a divisão, né? Isso. Me exigiram, e eu fui acidentalmente também. Né? A coreógrafa do filme me chamou para dar aula de malandragem para o Edson Celular. Foi pro filme? Pro filme, é. O Edson fazia... Tem 2 filmes no currículo dele, se não me engano. Eu vi. Não, tem mais, mas os 2 filmes assim, mais importantes... Mais marcantes. Foi a Ópera do Malandro, depois... Navalha na Carne? Fiz Navalha na Carne, fiz Monover Parador com o Mickey Huck e a Jacqueline Bisset. Mas tem um outro, meu Deus do céu, Monover Parador, Navalha na Carne... Teve um de dança. Lambada o filme. Isso. Eu fui titular. Depois a gente vai falar sobre Lambada. Essa dança. Eu fui um dos protagonistas. Nossa, bicho, isso aí foi febre. Ali é que pediam para eu abrir uma empresa. Eu tinha que ter uma firma. Porque tinham coisas que você recebia, pagava e dava um recibo para o RPA. Ah, sim. Recibo de... Filmes é tudo assim. Filmes, artistas. Cinema. Recibo de Produções Artísticas, se não me engano, RPA. Aí, alguns tinham que ter uma empresa. Aí eu dava 25% para a tua empresa, para você me dar um recibo. Aí eu digo, pô, aí minha mulher... já interferindo, porque ela é uma ginecologista obstetra, mas é uma excelente administradora. Sim. E a mulher, né? Todas elas que dão um bisu pra gente. Tem a mulher foguete, tem a mulher submarino. É verdade. A foguete te joga lá para cima, o submarino te afunda lá fora. Ela é a mulher foguete. Aí ela abriu uma ME, uma microempresa, uma empresa e tal. Casque Jesus, ou seja, CASC, Carlos Augusto da Silva Caetano, ponto, Jesus. Aí virou Casque Jesus. Casque Jesus. O que é a Casque? É o Carlinhos Jesus. Carlinhos Jesus. Aí virou o nome artístico. Que está aí até hoje. Que... Então, vamos nessa aula aí de malandragem pro celular. Como é que foi isso? Rapaz, eu já estava dançando, né? Paralelo a isso, esse cara que saía de quinta a domingo para dançar... já era convidado para fazer o palco sobre rodas. Meu primeiro grande show, assim, de eu subir um palco com luz, iluminação, direção. Então, eu me lembro, o meu primeiro diretor de palco então, foi Paulo Feital. Grande, alô, Paulo Feital. Foi o diretor do show Viver de Amor é Bom. De nada mais, nada menos que João Nogueira. Uau! Então, eu dançava... na época eu tinha uma parceira chamada Liginha, né? Liginha porque ela era miudinha, do tamanho da Antonieta, né? Eu já conhecia a Antonieta e tal, a gente dançava juntos em alguns eventos, né? E eu conheci a Liginha e a Liginha se tornou-se minha par. E eu fiquei muito mais amigo da Antonieta, porque quando o par da Antonieta não podia dançar, olha que honra, ela me chamava para ser o parceiro dela, né? Da Antonieta. Então, eu comecei a dançar assim. E foi quando me chamaram para fazer uma participação no show do João Nogueira. E acabei ficando efetivo no show do João Nogueira, que eu conheci no Palco Sobre Rodas, que era um projeto que tinha no município do Rio, que era um Scania Vabs, uma carreta enorme, que a lateral abria e virava um palco. Isso circulava pela... Vila Praça lá na Legal, Vila isso aí, Esse né? projeto talvez não seja... Mas ainda existe um projeto parecido com isso. Se não existe, tinha... Isso era uma coisa... Existe. Porque a arte ia, a cultura... Certeza. A arte e E cultura aonde ia... normalmente não tinha. Vila Kennedy, eu me lembro que estava... Nossa, Vila Kennedy era um... Imagina. Quantas pessoas não podem se salvar? A arte pode salvar. A arte é uma semente para você abrir a mente para outro lugar. Exatamente. Dali, eu dançando nesses bares e tal, eu vou dançando aqui, vou dançando acolá, até que eu recebo um recado de uma pessoa que estava me observando.
Essa pessoa, que é outra grande mulher na minha trajetória artística, chama-se Regina Miranda, uma grande coreógrafa, hoje ela mora em Nova York, mas uma grande coreógrafa e artista de dança contemporânea. Ela me convida para uma participação especial na companhia dela, a Companhia Atores Bailarinos do Rio de Janeiro. E eu dançando com Maria Antonieta. Dali eu fiz uma grande... Aí eu conheci, ali que eu conheci a Regina Miranda. Sim. Que quem me levou para dançar, que me apresentou a Regina Miranda, foi a Antonieta, porque ela me viu dançando com a Antonieta e disse, eu quero aquele menino que dançou com você. E ela me levou para essa apresentação com a Regina, me tornei amigo da Regina. Regina se torna, em 85, em 1984 para 85, ela se torna coreógrafa do filme A Ópera do Malandro. Que é Roteiro, direção de Rui Guerra com o Chico Buarque. Aí ela me chama para dar aula de malandragem por arte celular. Aí, sujeira, se liga, malandro. Deixa de papo furado. Papo furado. E tal, qual é a malandragem? Não tô... Olhar de viés, qual é a malandra? Ele é um carioca para ensinar O isso. Edson Celular é do interior de São Paulo. É, né? do interior, exatamente. Um grande ator, sim. mas que não tinha essa Pegadinha linguagem. carioca, é isso. Ou seja, em vez dele fazer um laboratório, né, ela levou o cara para... E tô eu lá num canto, dando aula para o Edson Celular e tal. Carlinhos, essa aula de malandragem, como é que você fazia aquele chapéu balançando a tua cabeça? Eu vou chegar lá. Isso aí é um acidente. Boa. Gostei. Boa. Isso aí, os acidentes da minha trajetória eu vou contar. Aí, eu tô lá dando aula pronto. Aí, o Chico Buarque, eu me lembro que o set de filmagem foi montado, as ruas que tinham, com exceção do Cais do Porto, que abre o filme, começa a cena do filme no Cais do Porto, com exceção daquela cena. Senão, todas as outras cenas foram feitas num cenário que foi construído todo dentro do pavilhão de São Cristóvão. Caraca. Aquelas ladeiras de paralelepípedo eram ladeiras. Caramba, hein? Você olhava por baixo, era toda Foi uma superprodução, né? toda uma estrutura por baixo, e você olhava por cima, era uma rua de paralelepípedo. Que a gente tem os malandros com a navalha, que sou eu, que faço aquela cena da navalha assim. Porra, meu. Pô, vou ver de novo para ver. Sabe o que aconteceu? Eu dando essa aula, o que aconteceu foi isso. Eu dando aquela aula, o Rui Guerra, conhecendo o set de filmagem, o set de filmagem ficou pronto, aí foi feito um passeio com a equipe técnica do filme para olhar as cenas e tal. E algumas coisas... estudo, um passeio. Alguns ensaios já estavam acontecendo no pavilhão São Cristóvão, que tudo se concentrou lá. Aí o Rui Guerra me viu e perguntou, quem é aquele rapaz? Quem é com charutão na boca? E o Chico, isso assim, dito pelo Chico para mim. O Chico me contou, todo mundo curioso, um jeitão todo maluco. Aí disse, aquele ali é o professor Carlos Jesus. Eu era Carlos, tanto que no crédito do filme é Carlos Jesus. É o Carlinhos, que a Regina me chamava de Carlinhos. Carlinhos Jesus. É o Carlos Jesus, o artista, né? Carlinhos da intimidade, alguma coisa assim. Aí o Chico ficou amarradão, né? O Rui Guerra é um ótimo malandro para o grupo do Overseas, que eram dois grupos, o Maxi de Overseas, que é o malandro moderno, e o Sátiro do Bilhar, que é o malandro antigo. Nossa, parece um malandro do Sátiro, um malandro, uma malandragem toda, porque todos os outros malandros do Max era tudo malandro Coca-Cola, como a gente diria hoje. Aí pediu para me convidar. A Regina, toda feliz, foi lá e me disse, olha, o Rui Guerra e o Chico estão te convidando para você participar do filme. Não fiz teste, não fiz nada, entrei no filme. Sensacional. Aí depois, futuramente, uns compromissos de gravação, eu me lembro que tinha uma cena para o Fantástico. O Edson Celular não podia gravar naquele dia. O Edson estava viajando com algum compromisso contratual. Tinha novela, E a gravação, novela. Aí tinham que escolher um dublê, alguém que... Digo, não vamos escolher o Carlos Jesus, porque ele é o mais malandro de todos. Então tinha umas cenas, inclusive foram editadas essas cenas do filme,
que é quando o malandro, né, parte para a navalha, ele faz uma coisa que, né, ele prepara uma base e tal. Então sou eu que faço a cena. E eu que fiz todo o laboratório, todo o gestual, não só para o Edson Celulari, mas para todo o elenco. Todo o elenco. Todos nós aqui somos do subúrbio, né? Então, assim, o seu laboratório já imagina. Quem nasceu ali, pô. É a escola de vida de todos nós. Né? Nasceu já ali. vimos isso. Aquela jeitão, carioca, passado, gestual, papapá, colé malandro. Exatamente. Não tô nem tintim. Tal. Enfim, e isso virou. Né? Daí eu protagonizei esse personagem do malandro. Né? E tanto que no final do filme, no último dia, engraçado, o último dia de filmagem foi com uma das primeiras cenas do filme. É quando a gente sai do cais, que a gente vem dançando no cais, ali é verdade mesmo, teve todo um preparativo, o corpo de bombeiro jogando água para molhar o chão, o chão ficou bem, sabe, então espelhava e tal. Espelhava. Ali foi uma externa, foi no cais do Porto mesmo, uma rua de paralelepípedo, e quando termina aquela cena, a gente entra numa casa de bilhar. Aí é o corte para o cenário, que era já dentro do... E o lance do chapéu? O lance do chapéu foi um acidente. Aí. Eu já, em 1989, eu já estava fazendo... sim, eu conheci a Elba em 84 para 85, que a Elba foi uma das estrelas do filme. E a Elba, ao me ver dançar... Ela foi a protagonista junto com o Edson. Junto com Edson, era a Elba, Edson Celulari, a Cláudia triângulo romântico. A Cláudia Hanna e a Elba faziam o triângulo. A Elba era a puta e a outra era a menina filha de família. do cafetão, que no final era uma putinha também, né? E outros grandes personagens, né? Enfim, me foge o nome no momento, mas... oh, meu Deus. O lance do chapéu... Sim, no último dia de filmagem, eu me lembro que a gente estava com figurino, terno branco, não sei o quê, chapéu palheta, sapato bicolor. O Rui Guerra chegou para mim e disse, esse figurino é teu. Do chapéu, ele me deu do chapéu ao sapato. Eu tenho isso guardado hoje com o maior carinho. Legal. Este chapéu, que é um chapéu paleta, fabricado pela Cury, que era uma das grandes fabricantes de chapéus no Brasil, que hoje não existe mais, em Campinas, que eu cheguei a conhecer, encomendei vários chapéus lá, que é quem fez todos os chapéus do filme Indiana Jones. Os chapéus eu vi uma reportagem os chapéus que o Indiana Jones era usava feito no Brasil? eram todos da Cury em Campinas. Em Campinas. Eu já li sobre isso. Hoje eu tenho em base assim, uns 35 a 36 chapéus da Cury, entre palheta, panamá e feltro. Porque eu sempre tive hábito de usar chapéu. Depois eu parei de usar e já uns 10 anos para cá eu voltei a usar chapéu. Bom, mas aí eu já tinha um personagem, né? Esse malandro, eu já fazia os meus shows. Né? Conheci a Elba em 85, começo a trabalhar com a Elba, a dar aula para a Elba. Ela adora dançar, né? Então ela fazia aula comigo desde a época do filme A Ópera do Malandro. Quando cheguei em 1989... ela me convida para fazer parte do show Elba Popular Brasileira. Um show que ela... Lembro disso. Que ganhou 2 anos seguidos como melhor show. E ela é um furacão, né? Impressionante. Até hoje ela no palco, impressionante. 2 horas. Começou às 7, terminava às 9, digamos. Começava às 8, terminava às 2 horas de espetáculo. Direto. E você ali ligado no show. Com 4 bailarinos, eu, Tânia, Tony e Nádia Nardini. 3 irmãos feras, grandes bailarinos e tal. Aí, tal, eu já tinha esse personagem do chapéu. Vou fazer o show em São Paulo, no Palace. Quando eu cheguei no Palace e vou desmontar meu figurino, cadê o chapéu? Me esqueci o chapéu no Rio. Chego pro Carlão, empresário da Elba na época, e disse, Carlão, eu me esqueci o chapéu palheta em casa. Rio de Janeiro, nós estávamos em São Paulo. Porra, se vira aí, me arruma um chapéu, porque o malandro sem chapéu, né, era uma característica aquele chapéu. Pelo amor de Deus. Aí ele sai
manda comprar um chapéu palheta nas descrições que eu tinha dado. Só que quando ele traz o chapéu, era palheta, tudo bem. Só que o chapéu não entrava na minha cabeça. Isso acontece muito comigo. Isso acontece muito comigo, o tempo inteiro. O chapéu não foi sem entrava querer, olha O chapéu isso. não fazia isso aqui, ó. Você não vestia Mas o chapéu. O efeito que deu... Aí o que acontece? Quando ele traz um chapéu menor, o chapéu não entrava. Porque eu tenho um defeito na cabeça, se você ver aqui, eu tenho um coco aqui, ó, tá vendo? Tem um coquinho, tem um Tem um coquinho, tem um coco aqui coquinho. e a minha testa proeminente. Então o que o chapéu pequeno fazia? Ele ficava encaixar. preso nesse coco aqui, ó. Entendi. Ele ficava assim. Na lateral, e minha cabeça, ela é assim, ó. Ela é achatada aqui e assim, com esses dois pontos. Então, o chapéu prendia nesse ponto e nesse, e do lado ela ficava... Pô, já sei, pô. Usando chapéu. Com tudo quanto é mulher na adolescência, é filho do Boto. Rapaz, tem que tomar cuidado contigo. Aí, rapaz, eu botei aquele chapéu e entrei em cena. Foram 2 acidentes que eu tive em dias diferentes. Né? Um dia eu desci o meu sapato novo. Dia descendo a escadinha. Descendo a escada, eu escorreguei num degrau e fiquei com um pé no degrau de baixo e outro no degrau de cima. Caramba. Eu descia numa escada de 2,80 metros de altura, eu vinha descendo uma escada que desembocava no palco. Quando eu, logo no início, escorrego e fico com o pé embaixo ou de cima, aí eu malandramente começo a sambar, com o pé em cima e o pé embaixo. E vou descendo. Desce, tic-tum, tic-tac, tic-tum, tic, e vou descendo os degraus. Mas foi um acidente. E o do chapéu, o chapéu pequeno na cabeça, foi aquela semana inteira, porque a gente fazia quinta, sexta, sábado e domingo em São Paulo. Eu esqueci o chapéu naquela semana, eu fiz com o chapéu que o Carlão comprou, então eu ficava equilibrando. Jorge Fernando era o diretor do espetáculo. Sentado na primeira fileira, olhou aquilo, e eu me lembro que ele estava olhando, porque o palco era aqui assim, né? A Elba estava aqui, ó. A Elba é esse copo azul aqui, ó. E eu descia com a escada aqui, ó. Então o público fazia assim, ó. Virava pra... Ninguém, a Elba aqui, ninguém olhava para ela, todo mundo me olhando. Eu fiquei até meio preocupado. Quando eu desci lá embaixo, ia equilibrando o chapéu. E o chapéu... Cheguei lá embaixo, o chapéu vai cair, botei ele em cima da caixa de som do guitarrista, que ficava à minha direita, botei ali, ainda mexi com ele, se liga aí, malandro, então, e vou dançar com a Elba, para o chapéu não cair. Na volta eu voltava, saía pelo fundo do palco, eu digo, passo pelo mesmo lugar, pego o chapéu e vou para o fundo do palco. Quando acabou o espetáculo, o Jorge Fernando veio falar comigo. Cara, que é isso, malandro? Pô, tu não ensaiou dessa porra? O que foi? A mesma coisa já tinha acontecido. Não, perdão, primeiro foi o chapéu, depois eu digo, não, é porque o chapéu, o que é o chapéu? Pois é, o Carlão comprou o chapéu 57, minha cabeça 58. O chapéu não encaixava, eu fiquei equilibrando o chapéu na cabeça. Mantém isso! Mantém, que faz um caramba! Vai vir expor. Mantém isso! Crente vai vir expor, ao contrário, é elogio. Foi isso que virou uma marca de eu dançar com o chapéu. E sabe que até hoje, isso foi em 85, você vê quantos anos tem, eu quero aposentar esse malandro, e nego, até hoje o meu contrato, nego, eu quero aquela dança do chapéu. Virou o malandro do chapéu ou a dança do chapéu. Virou referência. E, aliás, o pessoal acha, né? Agora, quando se faz o malandro, acha que o malandro tem que fazer isso com o chapéu por sua causa. Não, e depois eu trabalhei com vários artistas, e esses artistas, alguns, até hoje, usam a história do chapéu. No palco, balançando o chapéu e tal. Descendo a escada, sambando, eu ensinei o Alexandre Pires se amarrava nisso. E ele queria fazer o mesmo. Eu lembro disso. Então ele fez um show e eu participava, ele fez 2 escadas laterais assim, eu vinha descendo de um lado e ele do outro. Nessa época era 98 e até FM. hoje ele usa chapéu paleta e ele faz o nosso. Isso. Que não é fácil. Então, isso tudo, né? A gente, né, falando da sua carreira, pincelando alguns pontos, isso tudo transformou você no ícone pop da dança, né? A dança de salão, o que fez as pessoas buscar. Obviamente, as pessoas já buscavam antes, dançavam, mas o que transformou a dança de salão foi justamente você.
você, com cada detalhe seu, é uma espécie de Michael Jackson brasileiro, porque cada Verdade, detalhe isso é verdade. seu, por acidente ou pensado, História foi do- transformando a dança de salão no que é hoje. Repito, Perdendo o preconceito, né? O homem não podia dançar. Primeira coisa foi o né? preconceito. Então, isso que eu queria te perguntar. Como é que foi enfrentar... Pô, a gente está em 2023, o que não falta é preconceito, né? Como é que foi lá atrás enfrentar todo esse preconceito, né? Porque você é um cara que tu é heterossexual, pai de família, tal, e aí, porra, não sou dançarino. Rapaz, do subúrbio. E do do subúrbio. subúrbio. Porque já disso tinha a gente preconceito entende, social assim, porque eu era suburbano. Porra, ele ainda tem agora, essa. Felipe é do Meia. Eu Tá ligado. nascido e criado na abolição, embora no Engenho de Dentro. Não saía Porra, dali. Exatamente. Meia e abolição do não saía lado, daquilo do ali. lado. Né? O Luciano aqui da Tijuca também, que tá aqui Da do lado. Penha. Vila da Penha. na verdade. Vila da Penha, Madureira. Eu estudei minha vida toda na Penha. Então, quer dizer, a gente sabe exatamente o peso que é, porra, pra um cara lá atrás falar assim, não, eu quero ser dançarino. Né? Como é que tu enfrentou isso? Como é que foi essa parada? Rapaz, olha, desde a história da Wanda, Já não tinha mais. Que não pode contar. eu É tinha um uma rapaz que gosta de dançar. eu já tinha uma convicção de uma coisa. Importava para mim, o que eu era, importava para mim e para minha família. Para o meu pai, a figura masculina do meu pai machista, imagina, um homem baiano, do interior da Bahia, tá, um cara hiper aberto, muito além do seu tempo, mas imagina, se eu já fui na minha geração, eu fui uma geração altamente machista, Verdade. imagina o meu pai. Então, as pessoas que mais me interessavam na vida já tinham todas as convicções a meu respeito. Eu aprendi desde 10 anos de idade, desde guri, não só pela Wanda, mas pela criação do meu pai, de que você não tem que estar abrindo a boca para, sabe, para falar as coisas. Não tem que estar eu batendo o peito, eu sou isso, eu sou aquilo. Cada um tire suas conclusões. Cada um tire suas conclusões. Isso acho que foi uma coisa que me ajudou muito. Talvez eu possa não ter tido consciência na época. Aham. A outra coisa é criação mesmo. Criação mesmo. Meu pai me criou assim. Você é responsável pelos seus atos. Se você fez, você tem que assumir. Isso é papel de um homem de caráter. Outra coisa também é porque o meu convívio, eu era cercado. Tinham muitos homossexuais, homens e mulheres. Tinham muitas pessoas de várias religiões, de várias tribos. Né? E meu pai me ensinou uma coisa de respeito. E de convicção do que você... Isso aí eu agradeço muito a minha criação. Então, quando eu percebi... Assim, não resta a menor dúvida, quando eu fui fazer crédito da minha moto, que o cara pergunta, aí, o que você faz? Eu digo, eu danço. Ele fechou o papel, ele não queria me vender mais, porque eu sou dançarino, entendeu? Dança, como... Sim, mas o que você faz? Ah, legal, dançar é muito bom. Eu já estava trabalhando com dança. Já estava com aquele dinheirinho sempre no bolso ali, pô. Exato. Eu era funcionário público, que ganhava X. Só que com a dança, eu ganhava 1,5 X, quase 2X. Porque eu era autônomo, eu dependia do que eu fazia durante o mês. Nunca ganhei menos do que 1 X em relação ao meu salário. O meu salário mais a metade. Então, eu digo, é da dança que eu vou... E eu fiz um plano com a minha mulher. Ó, a dança eu vou pagar todo o meu supérfluo. E ainda pagando, rachando as contas em casa, porque a gente rachava tudo. Ela é médica e tal, uma mulher hiper independente, nada de homem pagar as contas para ela. Então a gente tinha, e até hoje até muito mais, eu não quero nem saber. Eu nem às vezes vejo a cor do dinheiro, mano. Ela que sabe Ela tudo. toma, Ela que recebe, ela que paga, ela que não sei o que, não sei o que lá. Eu só vou lá, danço e volto. Aí, toda aquela convicção, eu trabalhando e tal. Por que eu estava falando isso mesmo, gente? A gente estava falando sobre preconceito. Sobre o preconceito. O preconceito na loja, quando eu fui comprar a moto. Do cara não querer me vender. Então vai, né? Rapaz, eu comprei a moto numa outra loja. Comprei até uma moto acima do modelo que o cara estava querendo me vender. E levei a moto na primeira... Era Honda, uma loja Honda. E eu levei a moto para a primeira... revisão, eu levei lá na loja do cara. Muito bom, hein? Para ele ver que eu estava comprando. Trouxa. Dali, eu tive a convicção de que eu podia
transformar a minha história ali. Foi quando eu começo a pleitear o meu registro profissional na minha carteira profissional como dançarino. Muito bom. Porque até não tinha uma profissão, estava estudando, fazendo faculdade ainda. Mas esse registro, você foi o primeiro? Foi o primeiro. Foi o primeiro a Isso transformar isso? Eu te digo que eu sou o primeiro profissional de dança de salão a ter registro profissional em carteira. Dançarino popular eu não posso te dizer, mas naquela época não tinha sindicato de dança, era a SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos. E me diz uma coisa Então, aqui. olha só, ali eu tive essa convicção e ali eu comecei a pleitear isso. Outra situação, uma grande promoter, não vou nem dizer a época, que se eu disser a época, por eliminação você vai né, eliminando os atuais, só os vai tirar as novatos. conclusões. Né? Mas na época era uma grande promoter, que se chama hoje de promoter. Uma mulher hiper envolvida com o meio artístico, com a alta sociedade carioca. Chegou para mim e disse, quero te convidar para uma festa na Vila Riso. Vila Riso é ali em São Conrado. Sim. Na Vila Riso, que era um lugar chique, e todos os eventos ali eram eventos chiques. E não tem problema não, eu te dou um jantar. Eu olhei para a cara dela e disse, peraí, fulano, eu tenho jantar na minha casa. Quem tem banda de rock como eu, ouve muito isso. Não, vem aqui pra divulgar teu som. Exatamente. A gente dá aí uma água, uma cerveja. Naquela época eu não via essa de divulgação, não, porque eu não tinha isso como uma profissão. Eu não estava ainda. Eu ouvi muito isso, quando eu já estava aparecendo na Globo, quando eu já era profissional. Eu ouço isso há uns 29 anos. Aí, não, eu te dou jantar e tal. Só que você vai ter que entrar pelo fundo, não quero que ninguém veja você. Ou seja, o outro preconceito de eu não entrar na festa pela frente. E nessa mesma época eu sou convidado a me retirar num clube de altíssimo conceito no Rio de Que Janeiro. fica na Lagoa, na brincadeira. E fui convidado a me retirar enquanto a sócia do clube fazia aula comigo, me levou para esse evento. Ela foi no toalete. Quando ela foi no toalete, os diretores sentaram na mesa e me convidando para me retirar dali, porque ali não era lugar para... Eu usava o chapéu, tirei o chapéu da mesa, botei na cabeça e saí. E fiquei esperando ela do lado de fora, que eu conhecendo ela do jeito que eu conhecia. Não deu outra. Ela viu que eu não estava lá, soube que eu tinha saído, foi lá. Eu fui convidado a me retirar. Com isso, eu via que era um preconceito social. Sim. Porque eu era um dançarino de salão. Preconceito do cara que não quis me vender a moto. Da outra que queria que eu dançasse, que ninguém me contratou, era um prato de comida. Eu disse, eu vou mostrar. E eu vou ser respeitado se eu tiver título de doutor. Hoje eu sou professor, pedagogo, formado e tal. Mas eu podia ser um médico, eu podia ser um advogado, eu podia ser... E eu vou ser respeitado da mesma forma, eu sendo um dançarino. Dali eu botei isso na minha cabeça. Maneiro. E depois eu percebo, sabe quando eu percebi que eu... Aí, antes que vocês me perguntem, quando é que eu percebo que eu virei uma pessoa notória? É isso que essa era a sequência. A partir de que momento que tu olha e fala assim, pô, eu sou o cara. Eu sou o cara, eu sou a referência do negócio aqui. Um dia eu estava andando na Lagoa, no meu carro. O meu carro é sempre filmado, né? No Rio de Janeiro é o mais indicado sempre. Agora além de filmado, é blindado. É blindado. Meu carro é blindado. E daqui a pouco tem segurança correndo do lado. Mas naquela época ele era só filmado e tal. Aí um cara me dá uma fechada no trânsito e para no sinal para entrar na minha frente. Aí eu dou e paro do lado dele. Eram 3 pistas. Sim. Eu vinha na pista do meio, aqui, ele vem aqui, ele corta e entra na minha frente. Aí eu faço isso, na pista, abro o vidro e e falo, seu FDP, porra, tu não tem... Olha pra onde anda. Caralho, porra! Aí o cara olhou... Porra, Carlinhos Jesus! Como que ele diz? Carlinhos Jesus falando... Porra, logo você, cara. Aí eu engoli, eu digo, caramba. Eu tenho fãs aí, eu tenho que segurar a língua. Eu tenho responsabilidade agora. E mesmo assim aconteceu uma outra vez com a minha mulher no carro,
que o cara fala a mesma... Pô, Carlinhos de Jesus, pô, meu irmão, desculpe, meu irmão. Pô, se desculpou. Ele me xingou também. Falou uma parte. Quando ele viu que era eu, porra, meu irmão, me desculpe, cara. Me desculpe, então. Aí a Raquel contando. Você conhece minha mulher. A minha mulher, tá vendo? Que você tem que ter cuidado, que você hoje é uma referência. Que você pode... Deixa que eu xingo o Carlinhos. Hoje eu peço para xingarem por mim. E a outra situação é quando eu vou no banheiro. Cara, eu não meço isso. Se eu tiver aqui num shopping para comprar uma coisa, eu quero comprar. Não peço ninguém para comprar. Se eu vou responder aqui minhas redes sociais, eu não tenho assessor para responder. Pô, o cara perguntou para mim, quem tem que responder sou eu, pô. Isso é um pensamento então, legal. Se eu vou mijar, se eu estou apertado para mijar, ninguém vai mijar por mim. Então eu vou em qualquer banheiro. Entrei no banheiro do shopping, estou eu lá assim, tal, daqui a pouco chega um cara do lado também. Carlinhos Jesus, vai Porra, segurando. Carlinhos Jesus, troca o pau de mão e... Eu digo, meu irmão, vamos fazer o seguinte, prazer e tal, mas vamos conversar lá fora. A primeira vez que eu fiquei frente a frente com o Zico, trabalhava no Sistema Globo, trabalhava na Rádio Globo, aconteceu exatamente isso. Eu vi, eu travei, cara. Falei, caraca, o Zico, meu. O Zico. Aí ele pegou, entrou pro banheiro, eu entrei e falei assim, porra, cara, eu queria tirar foto contigo. Ele, porra, não, tudo bem, beleza, não posso só gravar aqui. Porra, foi mal, sem noção total. Isso acontece comigo no banheiro. Hoje, quando eu vou ao banheiro, eu já tenho uma estratégia. Já vai com a mão. Eu uso chapéu, né? Uso óculos. Então, geralmente, agora eu estou usando um boné, que eu meto o boné aqui, o óculos bem escuro e baixo a cabeça. E já fico com a mão na braguilha. E espero o do canto. Vai ficar lá no cantinho. Você tem 3, 4, 5 mictórios, ou o cantinho primeiro da esquerda ou o último da minha direita. E fico no canto ali, virado para a parede, então me escondo e viro para a parede e saio. Porque, meu irmão, nem quer tirar foto dentro do banheiro. Não é nem por, agora então, né? Agora as pessoas ficam tão empolgadas que esquecem até onde estão. Mas você tem que entender, às vezes também é isso, a idolatria. Mas, enfim, falando de você de professor, professor formado de dança e referência no que você virou, aí você criou a escola, a Companhia de Dança Carlinhos Jesus. Companhia de Dança Carlinhos Jesus Que e fica Casa ali, de Dança Carlinhos Casa Jesus. de Dança Carlinhos Jesus, fica ali em Botafogo, ali na Álvaro Ramos. Que agora está em Copacabana, tá? Agora está em Copacabana. Vou aproveitar aqui, minha academia na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 647, sala 202 em Copacabana. Entre a Figueiredo Magalhães e a Santa Clara. Eu lembro quando era na Rua da Passagem, porque Rua da Passagem. Eu tenho uma tia que morava exatamente em frente à sua... E eu ficava ali olhando aquilo. Falei, cara, como é que o pessoal pode flutuar assim? Porque a gente não via as pernas, só eu era molequinho. Aquele tablado lá de eu ficava cima. Assim, como é que pode flutuar assim? O pessoal dançando. Mas é isso, assim. O Clube Amante das Artes. E quanta gente hoje... Saiu o bloco. Virou o Clube Alvorada e o primeiro ano do bloco, em 1993. 2 para cá, é isso. Enfim, dali para mim surge o bloco, mas é isso, a referência que você virou, porque as pessoas agora não têm mais vergonha nenhuma, tá lá, colocar também, eu sou dançarino, aquela coisa toda. Isso deve dar orgulho também, né? De fazer, A primeira coisa foi quando eu ia nos festivais, porque aí, eu não sou bobo, né? Eu queria que a dança de salão adentrasse os clubes sociais. Se lembra do clube que me convidou para retirar? Esse clube, um tempo depois, eu fazendo show com Elba, eu aparecendo todos os domingos no Fantástico, nos clipes com a Elba, eu me tornando o Carlinhos de Jesus, Esse mesmo clube me contrata, anos depois, para eu fazer um show. Era um baile com a Orquestra Tabajara e show de quem? Carlinhos Jesus. Nesse clube. Eu tava no interior, a data, eu estava com a Elba. A Raquel disse não, que eu não podia, que eu não tinha data. Eu digo não, você vai dizer que sim. Eu quero, esse eu faço questão. Esse eu faço questão e pode cobrar 5 vezes mais. Olha só. Aí falei com a Elba, contei a história para a Elba. Elba sofreu muito preconceito também. Pô, imagina. Ela entendeu, mulher nordestina, não sei o que. De Carlinho, vá. A gente estava em Campina Grande. Foram 5 dias para eu vir, fazer o show e voltar. Então, tinham 2 shows nesses 5 dias. Ela fez o show sem mim. E eu vim para o Rio de Janeiro para fazer esse show. Antes, virou até um hábito. Eu não recebo ninguém antes,
por uma questão de energia. Sim, claro. Tá? Porque tira foto, Sim, eu fico. isso aí esgota, minha você pressão perde parece a concentração. E eu fico desconcentrado, e há muita gente, amassa o figurino, alguém te abraça, a mulher te abraça, te beija, fica a marca de batom. Então eu digo, olha, não recebo ninguém. Porque eu faço minhas orações, eu me benzo 7 vezes do camarim até o palco. Não sou Roberto Carlos, não, mas tenho... Tem seus hábitos, né? Eu tenho 7 vezes, 3 no camarim, saio 4, eu vou no meio do caminho, se é muito longe, então no camarim 6, quando estou no palco, 7 e entro. O Paulinho, por exemplo, come 2 pizzas grandes antes de Esse cara... Aí, Foi essa época. enfim, e eu não recebi ninguém. Presidente quer tirar foto, porque a mãe dele, porque é irmão, porque a mulher é minha fã. Né? Ai, adoro esse bailarino, não sei o que, então não recebi ninguém. E quando acabou o show, no meio do show, a orquestra tocou, a Tabajara tocou. No intervalo da Tabajara eu dançava. Dancei. E antes da última dança, eu peguei o microfone, olha, como sempre faço. Eu digo, eu quero parabenizar esse clube pelo seu aniversário e tal, dizer que é uma honra para mim, e dizer o seguinte: há um tempo atrás eu fui convidado a me retirar desse salão. Caramba. Não, isso é bom. Olha, eu estava numa mesa aproximada. Imagina o presidente desse momento. E era a mesma diretoria. Passando a mão no sapato. Pega o sapato e com licença. Mais ou menos nessa região, eu estava aqui com uma aluna minha, que é sócia desse clube, uma pessoa sócia antiga, ela quis enfatizar, deixar bem e tal, e eu fui convidado a me retirar, porque eu sou um dançarino de salão, de gafieira. E hoje, eu sei que a negociação foi difícil, né, diretor social? Porque ele cobrou, digamos, meu cachê é X. Minha mulher cobrou 3. Eu falei, faça isso. Por menos de 3x eu não vou. Ela cobrou 3x, 3 vezes o meu salário. Eles pagaram tudo, concordaram com tudo, um camarim, não sei o quê, meu rider de camarim, que não é lá grande coisa e tal, mas o cachê e tal. E eu falei, então eu não podia eu não podia deixar de estar aqui. Então é uma honra muito grande e tal. Convidado a me retirar e hoje convidado. Olha isso mesmo. Clube. Voltei, dancei, bababá, e já tinha combinado com a minha produtora, com o pessoal. Digo, olha, e lá atrás tinha um lugar que você para com o carro na porta do camarim. Cara, eu não... Só essa vez que eu fiz, juro, eu recebo todo mundo, hiper atenção. Mas não dava essa... Não dá. Mas acabou, esse eu quis dar carro, uma foi missão. embora. Entrei no carro, digo, olha, eu vou sair, resolve meu figurino, porque eu arrumo meu figurino, eu levo um tempo no camarim, eu falo com as... Eu larguei tudo e deixei a menina cuidando do meu camarim, entrei no carro e fui embora. Deus é um cara muito gozador, muita folga, né? Foi sensacional. Falamos aqui do 2 para lá, 2 para cá, para falar um pouco de carnaval, que, poxa, 2 para cá, 2 para cá. Então. Vai. Não, é isso, na verdade eu quero... falar assim, eu, na percepção minha, eu nunca prestei atenção em comissão de frente até o Carlinho de Jesus começar a fazer isso que eu ia chegar lá. uma comissão de frente. Então, cara, eu queria saber, você criou esse status de comissão de frente? Porque até então, para mim, comissão de frente era só comissão de frente. Depois que você começou... Tem um antes e depois, né? Sempre tem um antes e depois desse Uma homem. coisa de... Sempre tem um antes e depois. Você entra antes no banheiro e sai depois da porta. Nossa, Carlinhos! Então, Carlinhos! Então, comissão de frente. Isso começou... Como é que foi? Como é que você entrou nisso? Rapaz... Como é que você transformou isso? Eu sou aquariano. Tem que tomar cuidado comigo, porque eu vivo nas nuvens. Meus pés estão aqui nas nuvens, então eu viajo muito. Segundo que eu, por característica, né, você vai fazer... Se você me der uma coisa para fazer, eu não vou fazer só aquilo que você pediu para fazer. Tudo que envolve aquilo, eu vou meter a mão, eu sou muito... tudo aquilo. Então eu tenho que ter um freio, às vezes, né? E eu faço carnaval, eu desfilo desde 10 anos de idade, e sempre desfilando. Depois meu pai se torna presidente dessa escola, eu já
com os meus 18 anos, 19 anos, enfim, aí eu já estava tão envolvido. Já dava o seu espetáculo, né? Eu já fazia shows, fazia parte da equipe de shows da escola, eu coordenava a equipe de passistas, a gente combinava as coisas, figurino, bababá, aquelas coisas todas. E, logicamente, Em Cima da Hora, faltou o mestre-sala. Na época, a filha do presidente, a Silvinha Santos, Cabral Santos, fazia porta-bandeira. Enfim, todos os segmentos da escola eu me envolvia. Até que, em 92, se não me engano, em 93, eu comecei a fazer comissão de frente para outras escolas. Mas eu já tinha feito comissão de frente Em Cima da Hora, já tinha sido mestre-sala Em Cima da Hora, passista eu sempre fui. Então, já tinha navegado em todas as praias. E, quando eu vou fazer comissão de frente, os caras me bitolavam muito. Eu sabia que eu podia fazer mais do que aquilo. E eles ficavam com aquela ideia fixa. Exato. Eu estou falando em 92. Fiz 93, 94 e 95, se não me engano, ou 92, 93, 94, eu não sei bem. É minha mulher que sabe de datas. Eu fiz uma escola de samba na Marquês de Sapucaí, do Grupo Especial. Eu digo com orgulho, a escola é a Unidos da Tijuca. Eu fiz a minha primeira comissão na Marquês de Sapucaí para a escola de... Que marcou a história, que... Foi na Unidos da Tijuca. E a impressão que eu tenho, a Unidos da Tijuca sempre foi uma escola avant-garde, né? Não, a escola... E o Fernando Horta, eu gosto muito dele. Eu sempre admirei muito o Fernando Horta, foi um grande amigo na hora. Ele me deu uma sacaneadazinha no final, quando me despediram da escola. Mas fica aí o recado. Pode ficar como frescura minha, porque eu achava que ele tinha que me comunicar, ele não me comunicou, eu soube pelo jornal, essas coisas que magoam. Não, isso não é frescura não, desculpa. O Fernando Horta nem te conheço, mas assim, mas não é frescura não. Não me fez deixar de gostar dele, eu sempre gostei muito dele. Aí fiquei um tempo, de 94, eu fiquei 95, 96, em 97, eu esbarro nas coxias de um teatro, eu esbarro num pé, quando eu vou ver é o pé do presidente da Mangueira. Elmo José dos Santos. Ali foi Papai do Céu que me fez pisar no pé daquele homem, né? Porque eu conheci um dos caras, assim, um dos maiores caras que eu conheço do carnaval, meu parceirão. Eu digo que eu sou assistente de coreografia dele, porque ele é tão louco quanto eu. Eu conheci o Elmo, e o Elmo chega para mim e diz assim, tal, conversa vai, conversa vem, entre tantas outras coisas que aconteceram que não convém aqui, eu estava fazendo a direção artística de palco do Alexandre Pires, num show. E ele queria falar com o Alexandre Pires. Então, esses barrão, eu quero falar com ele. Eu levei eles no camarim do Alexandre. Depois o Elmo me entrega um cartão e passa um tempo, ele me liga. Queria que eu fosse uma reunião. Isso em 97. Agosto, pode ser? Agosto não. Agosto, julho, agosto, por aí, meio do ano. Um enredo já definido, nós sabíamos que o enredo era Chico Buarque da Mangueira. Poxa, só esse enredo. Foi o ano da levitação? Oi? Aquele que você fez, levitação? Não, esse foi 2010, foi Moisés. Eu estou falando do carnaval, em 1997 foi para o carnaval de 1998. Esse foi o primeiro que você... Você foi campeão. Quebrou tudo. Quando eu recebo a ligação para eu ir à reunião na Mangueira, Mangueira eu digo, campeão. Opa, fiquei todo feliz. Vou ser convidado para desfilar como passista, porque eu já fazia show vestido de malandro. Lembra que o Rui Guerra me deu a roupa? Sim. Eu usava essa roupa para fazer show de malandro. Pô, tu enquadrou essa roupa, né? Eu enquadraria, botava porra. Não, essa roupa tá separada. 1,90 m na minha sala. O chapéu que você vê ao balançar é o mesmo até hoje, porque a Cury, eu levava o chapéu quase anualmente, quando o chapéu danificava um pouco, eu levava para São Paulo na Cury. Eu me tornei amigo do dono, da família Cury, fulano de tal Cury, e eles invernizavam, porque aquele chapéu é um verniz, né, que deixa ele aparece, você faz uma batucada de samba com ele. E eu digo, porra, eles vão me chamar para eu desfilar como passista, representando o malandro. Eu fiz a ópera do malandro, achava que era isso. Quando eu sentei, uma mesa enorme, jamelão nessa mesa. Nossa. Porque todas as reuniões deles sempre estavam os bambambãs da Mangueira. Né? Eram os caras, né? Eu me lembro que estava a dona Neuma, jamelão,
Elmo, Alvinho, uma porrada de gente no Centro Cultural da Mangueira, que era ali na Praça 11. Aí o Elmo sentado, pois é, Carlinhos, não sei o que, eu queria te contar, pra você vir para a Estação 1º de Mangueira, eu, fascista. Então, é o seguinte, para você comandar a comissão de frente. Quando ele falou comissão de frente, eu Travou. travei. Eu não queria mais fazer a comissão de frente, eu fiquei meio chateado e tal, bababá. Lidar com o pessoal naquela época era muito difícil, que era quem tinha boa escola, que na verdade só queriam brincar. Sim. E para mim era um trabalho. Sim. Era um trabalho São muito visões sério. muito diferentes. E eu achava, eu estou aqui, estou de graça, estou de favor. Não, eu não queria escutar isso. Então eu comecei a pedir ao Fernando Horta na época, eu quero que você me dê uma... Em vez de você gastar 150, 200, 180 pau na churrascaria com os que eles levavam, os caras intimavam, o Fernando acabava o ensaio e levava 15 homens com uma churrascaria. Aí o dinheiro rolava. Os 15 não, porque tinha uns 5 ali que eram pessoas que eu levei, mas a grande maioria era pessoal da comunidade, pessoal que ele dizia que... Sim. Eu digo, me dá esse dinheiro que eu vou fazer outra coisa. Eu digo, olha, vocês vão ter uma ajuda de custo. Falar em dinheiro é foda, né? Mexer no bolso. É difícil. Então, olha, eu quero... Aí eu exigia horário, exigia comprometimento, exigia seriedade. Poxa, não deve ser fácil, né, E cara? dava, no final do mês eu dava, vencido eu dava o cachê daquele mês. Entendeu? Eu que introduzi cachê para dançarina, os presidentes de escola podem me matar hoje, mas a profissionalização veio a partir dessa conscientização, dessa Isso, você vai seriedade. cobrar, você tem que dar profissional. Exato, e principalmente de respeito, né? Porque nunca fomos respeitados. Isso. Eu exigia respeito da escola, como também para dar respeito a eles. Então, isso virou uma, sabe? Aí, em 97, quando ele me chama, eu digo para o Elmo, assim mesmo, Elmo, prezados... Eu me lembro que eu ficava olhando pro Jamelão embevecido, né? Eu cresci ouvindo Jamelão. Minha mãe era louca pelo Jamelão. A voz. Discos, todos os discos do Jamelão. Eu digo, olha, vocês vão me desculpar, mas eu não quero fazer comissão de frente jamais na minha vida. Pensei que vocês tinham me chamado aqui para ser passista. Não quero, lamento e tal. O Elmo estava sentado assim. E já tinham me dito o que era a comissão, que eram 14 mestres-salas e uma porta-estandarte. Não sei o que eles iam fazer, mas o enredo carnavalista tinha dado essa. Aí eu falei, olha, lamento e tudo e tal, mas eu só queria deixar aqui, se eu fosse vocês, eu jamais faria isso. Eu faria 15 malandros, a ópera do malandro, porque o Chico Buarque... Aí eu já comecei eu sou meio filho de italiano e português. Aí eu já fui Chico, já pensou, 15 malandros caindo na porrada na avenida, gestual de malandro e tal, bababá. Aí o Elmo, ué, você disse que não queria. Faz o seguinte, vai embora, pensa direitinho, daqui a 5 dias você me dá a resposta. Saí de lá, convicto de que eu não queria fazer. Cheguei em casa, minha mulher, como sempre. E aí, como é que foi? Eu digo, Raquel, me chamaram lá para ser passista. Perdão, eu pensei, e ela achava também que eu ia ser passista e tal. Mas o que foi? Eu digo, me chamaram para fazer comissão de frente. E o que você disse? Eu disse não. Raquel, substituir a Raquel, a voz da razão dele. Débora Cocker, que era quem estava saindo. Sim. Ela não queria fazer mais. De substituir Débora Coque na Mangueira, com o enredo de Chico Buarque, porra, não quero mesmo. Você tá louco? Você vai fazer. Minha mulher sempre a voz da razão, mulher. Aí eu liguei pro Elmo no dia seguinte e cá estou. Fiz a comissão de 98. Quantos estandartes de ouro? Estandarte de ouro. Quantos? 8 estandartes. Esse foi um deles, claro. Eu sou o maior detentor de estandarte do quesito. Até hoje, é claro que alguém vai estandarte passar, de ouro é espero coisa que muitos demais. passem. Né, porque... Mas o que ninguém tira é que comissão de frente é antes Carlinhos e depois Carlinhos. Tem um ponto aí, um ponto de cisão. E uma coisa muito interessante, antes que você fale disso, porque dali também, já que vocês falam que existe comissão antes e depois, existe também uma questão antes e depois das minhas comissões, da minha estreia na Mangueira, que eu passei a ser o cara visto como exigente, chato, mas aí tudo bem. Que entrega resultado, pô. Ganhou 8 estandartes. Não me incomodava. O que me passou a me incomodar é que alguns carnavalistas, na época, que não foram nenhum dos dois que eu trabalhei de tacada na Mangueira, os quais eu amo até hoje,
São duas grandes referências e escolas maravilhosas para mim, respeitadores, competentíssimos, seguros do seu trabalho, entendiam a minha posição, me ajudavam muito, aceitavam as minhas sugestões. Eu falei aceitavam, né? Porque as pessoas diziam que eu impunha. Ah, você impõe, ele impõe, tem que ser a ideia dele. Eu disse, não era isso. Aceitavam a minha ideia. E aí, o que você pensa? Eu penso nisso. E todo mundo comprava. Eu falei que o Elmo, que eu era assistente do Elmo, porque o Elmo era um cara que vibrava com tudo. Porque no ano seguinte veio a comissão dos Bambas do Samba. E que eu disse, eu vou trazer todos esses caras do céu para desfilar na Mangueira. Poxa, ficou sensacional, bicho. Foi dizer, todas as que você ganhou, a que mais me marca, que eu lembro até hoje. Os Bambas do Samba. E quem viu, porque a Mangueira tirou em sétimo, não voltou para as campeãs. E nisso, a prefeitura e a Rio Tour queriam que eu fizesse a abertura do sábado das campeãs com a comissão de frente. E você Me pagavam cachê. Exatamente. Estudei minúcias de cada personagem para poder repeti-los na avenida. Aí eu disse para ele, olha, não me leve a mão. Liguei para o Elmo, disse, Elmo, a prefeitura está pedindo que eu volte com a comissão. E o Elmo, eu soube que ele estava me testando, né, porque era meu segundo ano na Mangueira. Ué, você é que sabe. Eu digo, Elmo, olha, o senhor é o presidente da escola. Se o senhor presidente disser que eu vou, que eu tenho que ir, eu vou, porque eu tenho que atender o meu presidente. Se o senhor deixar por minha conta, eu não vou. Porque a comissão, né, que já dizia a comissão do Carlinhos de Jesus, a comissão do Carlinhos de Jesus. A ideia é minha, mas a comissão é da escola. Gente e se eu for para maldosa e melindrada, né? E se eu vou para a comissão de frente, quando eu apresentar, porque a coreografia, uma das regras fundamentais é a comissão apresentar a escola. Eu vou apresentar quem, presidente? Verdade. Se a escola não está atrás de mim. Eu só vou se você determinar. Ele, gostei. Você me ganhou. E ganhou a Mangueira. Não vai, não. E não fui. E tantas outras, como Moisés da levitação, que as pessoas ficavam boquiabertas. Ali eu tive que emagrecer 8 quilos. Para dar o peso da levitação, do mecanismo. Ninguém podia... O que estava mais próximo do peso era eu. Aí eu digo, eu faço Moisés, que foi o mesmo material utilizado com as máscaras dos Bambas, o bebê de 2000, né, o bebê do parto, e o Moisés, que era a caracterização. Só um detalhe aqui, ó, o Carlinhos tem o seu Amarante, eu tenho o seu Machado, que está aqui, na verdade, aqui, maior fã do Carlinhos Jesus. Ele que está fazendo umas perguntas ali, que às vezes vem uma voz do além. O veio hoje, especialmente porque o Carlinhos Jesus Isso aí, pô. Às vezes vem uma voz do além, lá só o pessoal saber. Jorge Machado perguntando ali do chapéu. Bacana também ele estar aqui, perguntando mas eu também sou um cara também da dança de salão. Então, por isso que ele é o maior fã. Cara, esse cara, eu conheço ele há tanto tempo, mas o que ele fala só de... Carlinhos Jesus, eu ensinei Carlinhos Jesus a dançar, não sei o quê. Aquelas histórias lá de trás, mas é porque realmente... Carlinhos, mas é uma brincadeira. É claro, é uma brincadeira. Ele me pegou aqui nos bastidores, me conduziu. Eu fui conduzindo e aí condutor... E ele lembrando do teu pai e da tua mãe. Então, pô, fiz questão, quando eu falei, pô, vou levar o Carlinhos Jesus lá. Pô, vamos lá, pai, pra você bater um papo com ele. Então é isso, o cara é fã mesmo teu. Não, e o Carlinhos Jesus, ele gera isso, né? As pessoas até, assim, pessoas da dança... Descobri hoje que o PC... Olha, da dança são fãs, né? Descobri que o PC é dança de salão também hoje. Você pode imaginar. Uma câmera pra você, que eu quero que vejam. Não, eu quero que vejam. Olha só. Vira uma câmera pra Carlinhos você. Jesus, eu conheço... Eu vou falar agora, cala a boca aí. Pô. Não fala. Fala, pode falar. Carlinhos Jesus eu conheço, eu sou psicanalista e neuropsicoterapeuta. Eu não conheço somente ele no carnaval, não. Mas ele é um cara que superou a depressão sendo dançarino. Tudo o que ele teve na vida. Eu conheço coisas que ele passou, as perdas do filho, né? De forma trágica. Isso é terrível Certo? mesmo. E a dança salva. Sobrinho. Meu sobrinho, Oh. você sabe do Meu Seu filho. fã, meu sobrinho foi Porra. assassinado também. Pô, Carlinhos, dança de salão eu adoro. Ele É sabe que eu terapia. danço Minha mãe também pra cometeu um caramba. suicídio. Entendeu? Então, E a dança eu te admiro. Nas 3 situações eu tinha que dançar. Eu te falo, eu te admiro como dançarino, porque eu sempre gostei de dança de salão, e também a superação. Força, né? Você é a voz da homem que superação. é ele, né? Impressionante. Entendeu? Isso que eu admiro você. Você é um cara que superou muitas perdas, muitos danos E sempre a dança... psíquicos.
E sempre a dança... E a dança, é isso que eu falo, eu sempre falo para os Dança meus é terapia. clientes. Eu falo para os meus clientes. A dança, dança terapia é uma das melhores terapias que eu tenho. Exatamente. Eu trouxe até um livro aqui que eu escrevi, Depressão e Terapias, que eu acentuo muito a dança terapia. Legal. Você sabe que até hoje eu vou visitar minha irmã. Você vê que a imagem que fixou muito na minha cabeça em tantas coisas da minha mãe é eu entrar na casa que ela morava, que minha irmã mora hoje, e ver a marca do tiro de uma 9mm na parede, que transfixou a cabeça dela. Né? E tá lá até hoje. Está lá até hoje. Tá lá até hoje. Eu evito muito ir lá, né? Mas minha irmã mora lá, minhas duas irmãs moram lá. Uma mora na Não, frente. e elas ainda moram lá também, elas são umas guerreiras. Não, a né? minha irmã agora, a outra não está mais. O apartamento está vazio, ela se mudou para Maringá, e, enfim, na herança o apartamento está para mim, então eu estou vendo ainda o que eu vou fazer. Mas eu encaro isso com, sabe, a vida segue, eu tenho que seguir. Hoje eu tenho um neto, né? Tem que No superar fim do show. mesmo, superação. Mas, indiscutivelmente, as três situações, começando com a do meu pai. A do meu pai, eu estava vestindo o corpo do meu pai, quando ele faleceu, no Hospital dos Servidores, e minha mãe disse assim, vai para o teatro que você hoje tem estreia. Era dia da estreia de A Estrela d'Alva. Caramba. E eu estava no palco junto com Marília Pera. Quando eu voltei para o teatro, quando eu saí do hospital, eu fui andando, que eu andava de branco, porque meu pai já estava com a companhia da minha mãe, e não podia ter outro. Então, o que eu saía? Eu saía de casa todo dia de branco e passava como médico. Eu entrava no hospital, ninguém me parava. Eu não era o Carlinhos que sou hoje. Sim, sim. Então, eu entrava no hospital, ninguém me barrava. E de branco achando que eu era médico para ficar com meu pai. E nesse dia, eu ia para o hospital para ver meu pai e ia para o Teatro João Caetano, Hospital dos Servidores. E eu fazia isso a pé. Bertinho Né? também. Eu ia, quer dizer, de carro, deixava o carro no hospital, porque eu saía do teatro, dos ensaios, voltava para o hospital. Pegava meu carro, via minha mãe, não sei o que e tal, e saía. Nesse dia eu fui para o hospital, larguei o carro, entrei. Quando eu cheguei, meu pai já tinha falecido, minha mãe arrumando aquela coisa toda. E eu, muito mexido, e minha mãe vai para o hospital, vai para o teatro, você tem estreia para a classe. Caramba, hein? É que tem que ter superação mesmo. Esquece Vai, tudo, deixa vai, ali e vai, sobe eu no disse, palco. não, vai. E as pessoas, ninguém sabe, né, que está na plateia, o que está acontecendo nos bastidores com a sua vida. Aí, quando eu saio do hospital desnorteado para ir para o teatro, a minha mãe pega... Não tinha celular. Minha mãe pega um orelhão do corredor do hospital e liga para o Teatro João Caetano. E manda avisar que eu estava na situação tal e a caminho do hospital, por favor, acompanhe aí. Vou ligar mais tarde para saber se ele chegou, não sei o que e tal. Quando eu cheguei no teatro, a Marília Pera estava me esperando na porta do teatro. Nossa. Marília Pera. Nossa. E ela me abraçou e disse, vá, suba, tome um banho, se arrume, porque o show hoje é para o seu pai. Nós vamos fazer o seu pai. Legal. Depois foi meu sobrinho, que eu estava viajando. Meu sobrinho foi antes até. Meu sobrinho, eu estava viajando com Elba para Fortaleza, para fazer a abertura de uma novela da Globo. E já no Galeão, eu pego... O meu sobrinho estava desaparecido há 5 dias. Eu já dentro da área de check-in, ligo, aí descobriram o corpo, né? E eu tinha que ir. E o corpo já estava 5 dias, então já estava em altíssimo estado de putrefação, então não ia ter velório. Aí eu me lembro que a Raquel chegou e falou, não, você vai cumprir isso aí. Tua irmã vai entender, tua mãe vai entender, vai, que tá e tal. E a Elba também, não, vamos embora, cara, então, já que não vai nem poder ver, né, porque já estava... E, por último, meu filho, que eu estava saindo de um show, 4 horas da manhã, eu estou metendo a chave na porta, assim, o celular tocou. Eu lembro. Chegando do show, aí a produtora diz, olha, quero te comunicar que o Dudu foi baleado. Então, no momento que ela está falando comigo, o médico volta. Eu digo, e onde ele está? Ele está lá dentro, o médico está lá dentro com ele, está atendendo ele e tal. E nisso ela, peraí, aí eu escuto o médico dando a notícia para ela. O médico, ela no telefone. Nossa. Ela disse, um momentinho, peraí, o médico falando, olha, ele faleceu, eu ouvindo o médico falando.
E eu tinha que dançar. Enfim, 5 dias depois eu tinha um contrato que levou 3 meses para ser assinado com os Emirados Árabes. Tudo por fax. Era engraçado porque estou falando de 2010, 2011. Tudo por fax com os Emirados Árabes. Então, um contrato muito difícil. E 5 dias depois eu tive que fazer. E eu me lembro que a MC da festa era a Renata que apresenta o Jornal Nacional. Renata desculpa. Outra, não é Capucci, não, estou aqui tem confundindo. Vasconcelos. Vasconcelos. Lindíssima, gentilíssima. Ela você só vê aqueles Emirados assim, não tinha brasileiro. Né? Um grande evento, grandioso evento. Era eu, abria o show e depois a Cláudia Leite fechava o show. E ela receba esse artista, falando inglês, né? Que recebesse o artista que estava saindo, estava no seu 5º dia de luto e estava cumprindo o contrato em dançar ali e tal. Quando eu entrei, todos eles vestidos com aquelas roupas, né? Características e tal. Levantaram. Essa é a história da dança de terapia, realmente. Porque então, ele falou agora, né? Seu Machado aí, né Machadão? Falando sobre a importância da dança, né? Como uma terapia, como um fortalecimento. Porque a dança trabalha a questão... Você talvez não se lembre, mas eu fiz uma entrevista com você sobre isso. Está na minha página do Facebook. Eu vou ver isso. Chama-se Clube de Prevenção à Depressão. E a dança está envolvida. Não, Incrível. PC, e você que também, ó, temos aqui o dono do espaço aqui da Zenith Produtora. Eu quero que você apareça. Pô, vira uma câmera dela. O PC... Ou então vem aqui. Depois vem ele... aqui. Não, vem aqui. Depois. Mas ele também fez... Eu descobri que você faz dança de salão também. Há quantos anos você falou? Agora 2023, já estou fazendo 14 anos de dança de salão. 14 anos. A esposa é dançarina. Então você Eu nunca dança imaginei muito, isso. Nunca imaginei. Um pouquinho, 14 anos, já passei por Jaime, já passei por um monte de gente aí. E 14 anos dançando, comecei na faculdade, depois que uma namorada minha falou que queria dançar. É sempre por causa dela. Eu estava dançando. Enfim, já tenho 14 anos e conheci a minha atual esposa dançando. Ela é formada, bailarina, formada em dança pela Federal do Rio. E é isso. Conheci nos bailes. A dança unindo pessoas. Aí, ó. É muito curioso que assim, eu lembro, quando eu estava internado, quando eu acordei do coma, eu lembro que eu ficava vendo Faustão, aí tinha o Dança dos Famosos. Eu olhava e falava assim, pô, eu posso fazer isso também, né? Eu tava com muito remédio na mente, cara. Fiquei 42 dias em coma. Eu falei assim, pô, não, eu posso fazer isso também. Cara, isso aqui... Posso fazer isso também. Esse aqui é um vencedor também. Foi quando eu tive Covid. Eu fiquei 63 dias internado. Na Covid? Foi bravo. Ó, minha consulta tá baratinha, hein? Boa. 42 em coma, né? Fui pra ECMO 3 vezes. Vai ser um sobrevivente. Uma pessoa na América toda conseguiu ir pra ECMO 3 vezes e voltar. E voltar? Sim. E aí eu lembro que eu acordei assim, e eu não conseguia ver nada de filme de ação, nada disso. No CTI ali, né? Era tudo calminho. Eu ficava olhando e falava assim, porra, dança dos falam, porra, cara, eu tenho que fazer isso. É isso. Tá aí, ó, viu? Dança é terapia. Que coisa, né? E falando, assim, eu sabia do seu filho. Das outras pessoas, eu confesso a você que não sabia. E... Até porque a gente está aqui para falar também de coisa alegre, né? Não, assim, eu sei que faz parte da sua vida, mas creio não é um... Não, mas eu mencionei justamente pela superação que eu sempre acompanhei na vida dele. Então tem tudo a ver. Serve também para as pessoas. É muito importante, assim, que é legal trazer isso, né? As perdas, os danos causados. Eu não fico incomodado com isso. Às vezes as pessoas... Eu posso perguntar, fique à vontade, se pergunte o que você quiser. Eu sei disso. Porque eu acho até que a experiência de cada um, né, serve para o outro. Né? A vida é uma escola. A gente nasce sem saber nada. Durante a vida a gente aprende muito, mas a gente morre sem ter aprendido tudo. Verdade. Então, a vida, cada dia que a gente vive, a gente vai aprendendo. Então, eu espero que a minha história fortaleça, como eu sei que já fortaleceu. Eu tenho depoimentos nas minhas redes sociais, eu encontro, às vezes eu vou num lugar, às vezes eu estou num aeroporto, você acredita, às vezes no aeroporto, enfim, nos momentos mais inusitados, mais comuns de qualquer ser humano, né? Um cara que entra no avião, como foi o caso dessa senhora, o cara entrou no avião. Você imagina o corredor, eu sento logo na primeira fileira, né?
Então, estou eu sentadinho ali. Quer dizer, primeira classe. Não. Viaja muito, ele viaja muito. Aí o cara entra no avião, você para ali para falar, você congestiona todo o embarque. Sim. E o cara falou assim, olha, a vida da minha mãe eu devo a você. Logo depois veio uma senhora, bonita, com uma cabeça branca, mas com aquele cabelo, sabe? Você vê que ela foi no salão, fez o cabelo todo com laque, aquele cabelo penteado, uma maquiagem bonita, mas uma senhora com uma cara tão bonita. E ela entra, e quando ela vê o filho parado, agachado assim, falando meio no meu ouvido, que ela olha e vê que sou eu, a senhora deu um grito. Ela deu um grito. Ai, é o Carlinhos Jesus! Ela deu um grito. É você! Aí ela chegou e falou, e o pessoal já puto querendo entrar, e ela chega e diz assim, a minha história é parecida com a tua. Eu perdi um filho com a mesma idade. Caramba, ela sabia. E ao ver você, eu superei com a sua história. Que legal. Ela viu a minha história numa live, alguma coisa que ela viu, que eu não sei bem, e eu superei. Hoje eu vivo para ele, pensando nele, mas eu choro de saudade, não mais de dor. Assim, muito obrigado, você me ajudou. Aí no final, as pessoas que estavam ali ouvindo começaram a bater palma. Aplaudir, que legal. E eu... Essa troca é Então eu acho que eu espero para quem está nos vendo e ouvindo que isso sirva de estímulo para as pessoas, que a vida continua e que eu acredito muito no espírito, né? Eu sou espírita, eu sou católico espírita, né? Eu me batizei, eu comungo até hoje, mas eu também bato tambor até hoje com o maior, sabe? Porque, meu Deus, a minha fé me leva a isso, eu acredito muito. E eu acho isso importante, a gente levar isso para as pessoas, né? De fortalecer essas histórias, o que cada um passou. Né? Porque certamente eu já me fortaleci muito com as histórias dos outros. E eu espero que as pessoas também que tenham passado por isso continuem, porque a vida continua. Eu acredito que o espírito do meu filho lá, do meu pai, da minha mãe, eles precisam de luz. Eu não quero que eles retornem ou se retornar, que sejam felizes, mas que a oração, a fé, o trabalho, a consciência de que esse não é uma coisa natural da filha. Eu não quero perder um filho. Claro, já perdi. Mas e aí? É isso, ó. Por fim, acho que a vida continua. Por fim, eu queria, na verdade, levantar aqui a bola que o Carlinhos se reinventou. Literalmente, que depois ele virou apresentador lá do Samba Social Clube. Um abraço aqui para Valéria Marques, né? Bruno de Paula. São irmãos aqui para a vida. E o Carlinhos esteve com a gente lá na MPB, agora está lá na Rádio Tupi. Passou pela Paradiso também. Verdade. Está na Tupi, e você se reinventou não só como dançarino, agora como apresentador também, como comunicador. É por isso que está aqui, ó. Comunicador nato antes. Olha aqui, solta o microfone, a gente sabe por quê, e por isso que deu tão certo ali as entrevistas com ele, Zeca Pagodinho, antológicas lá na rádio. Roberto Carlos. Roberto Carlos, você foi fazer isso lá, né? Roberto Carlos fez o camarote do samba. É que o Carlinhos é em Xerém lá também. Já chegou a coreografar algum show do Roberto Carlos? Alguma coisa assim? Eu já dancei com o Roberto. Eu trabalho com o Roberto há 20 anos. Há 20 anos, há 18 anos até a pandemia, no projeto Emoções. E detalhe, se não fui escolhido, ele disse que ele me escolheu. Mas o Roberto, tudo que ele faz, seja o que for na vida dele, show, emoções, isso e aquilo, ele faz uma reunião com a equipe e ele aprova e ele diz o que quer e ele escolhe. É tudo do jeito dele. E desde o primeiro Emoções, eu faço parte e muito me honra, porque você imaginou um cara que sempre foi teu ídolo, né? Sempre cantou. A minha primeira grande paixão, a música que lembra a minha primeira namorada. Quando você se separou de mim. Porra, e de repente eu estou na frente do cara há 18 anos. E fora a figura que ele é. Então, eu nunca coreografei, mas eu já tive o prazer de trabalhar com ele. E dançar com ele. Mas fala já então... coreografei Jaqueline Bisset, que era meu crush na época. Né? Aí, meu crush. Todo mundo na época. Né? Mas fala um pouquinho do Samba Social Clube lá, dessa experiência que já tem para lá de quantos anos já? Eu agradeço a você também. Sim. Porque eu nunca fui locutor, nem pretendo ser.
Mas foi na verdade... Você acreditou. Viviane Grosman, isso. O Bruno de Paulo. Foi a Rosângela Almeida teve a ideia também, que era diretora-geral antes. Sim, ela me levou de princípio, foi ela que me convidou. Foi. E aí era como se fosse um teste, mas deu tão certo que você está no ar até hoje. Samba Social Clube, o Camarote do Samba, aproveito aqui para vocês. Sim. Se liguem, é na Rádio Tupi. Isso, todo domingo. Todo sábado, agora é só os sábados. Sábados. De 13 às 15 horas. Sim. Também convido a vocês, eu sou o CEL do Instituto Carioca de Saúde Mental. Sim. E todo mês nós temos um bailezinho, justamente, eu chamo baile antidepressão. A maioria são meus clientes. Oi? Ele vai no bar e já está se convidando. São meus clientes, entendeu? A maioria, né? Claro, está querendo sair da depressão, é isso. Entendeu? A dança faz isso. Olha, se não for problema, me avisa o próximo e vamos marcar que eu vou lá nesse bar. Que é coração de ouro, porra. Antes da gente... Não vamos encerrar, porque... Você começou falando aí da dança dos famosos, eu tenho muitas curiosidades. Eu sei que ele é um gentleman, ele não vai falar, não vai sair. Mas eu tenho curiosidade, porque devia ter muito pé de ferro ali também na dança dos famosos, que foi se transformando ao longo, mas nem todo mundo, mas não é para todo mundo, né? E teve surpresas também. Quem mais te surpreendeu? Eu tenho minha surpresa. Não porque eu não imaginava que ele pudesse fazer isso, mas o Stepan Ercecian... Eu sempre... Não, ele para mim, ele interpreta um malandro carioca. Eu não imaginava que... Não chegava a dizer que ele não poderia dançar, mas foi uma surpresa boa. Para você, teve uma surpresa ali na Dança dos Famosos que você falou... Eu nunca imagino essa pessoa dançando, mas te surpreendeu? Não me lembro. É difícil. Mas se esse está sempre na... Desculpa, gente, estou comendo amendoim. Não, fica à vontade. Não, vamos comer para ele ficar sem graça. Vamos lá. Mas vem cá, não separaram o Viagra para eles, não. Vem com o carrinho de Jesus, isso é para poucos. Bom demais. Mas até hoje isso está na minha mente. Sérgio Lorosa. Serjão, porra. Aí, ó, Serjão Madureira, pô. Também de Madureira. Sérgio é primo. É casado com a minha prima. É isso. Ele tem uma musicalidade, eu vou chamar de musicalidade corporal, ou seja, o corpo dele dança uma agilidade, né, que eu jamais podia imaginar, pelo tamanho dele. Né? Mas é gingado, né? Mas eu acho que essa disponibilidade corporal, essa espontaneidade, vem muito, sabe, é impressionante. Ele tem um carisma também, né? Ele transmite coisa boa. E outra pessoa que me surpreendeu, você falar de ator e de atriz, por mais que um ator e atriz diga que não saiba dançar... Eles se moldam, né? Eles se moldam porque a vida deles profissional é eles estudarem um personagem e interpretarem. Isso. Treino, então, né? Eu acho que tudo é treino. Um bom ator ou uma boa atriz, interpretar um dançarino, dançarina, já está com 50% do caminho andado. O resto é coreografia. Mas tem... Oh, meu Deus. Eu vou citar... Fora atriz e ator que você falou, né? Alguém que... Olha, o último, eu vou falar... porque às vezes eu estou lá desde o primeiro, né? Sim, pô. São 20 anos de... Caramba, 20 anos. Mas, por exemplo, do último agora, que você vê um progresso incrível, o Belo. O Belo, eu digo, meu Deus do céu, o Belo vai sair logo no início. Mas ele foi se moldando, que eu acho que nem ele tinha noção da capacidade física dele de desenvolver aquilo. Às vezes tem que desafiar o cara, né? Eu acho que é muito legal você ver, na sua grande maioria, todos que ali estão. É claro que já teve uma bailarina que nem ganhou, infelizmente não ganhou, por erro de concepção coreográfica, que é a Érica Januzzi. Para mim é uma das melhores. E não ganhou. Por isso que eu digo... Ela cometeu um engano... O professor, na verdade, a gente penaliza... Não é o famoso, a gente penaliza o trabalho que o famoso desenvolve que o professor desenvolve com o famoso. Cometeu 2 erros cruciais, como o último agora também, uma das cotadas para desenvolver, e o professor cometeu um erro gravíssimo, um erro biomecânico. Não conhecia bem o que ele estava... Exatamente. Isso é falta de informação do técnico, né, do caso do professor.
Quando não um erro cultural, um erro assim, de informação, é um erro de execução. Sim. E no caso foi o professor Diego, da Carla Dias, né? Ela muito cotada. Na verdade, quando vai para a final, meu irmão, todos os três... Já estão bem. Perde quem cometer o primeiro erro. Porque já estão os três. Não pode dar para três. É que nem samba enredo, só ganha um. Né? Então, vamos ver quem erra mais. E vamos daqui, vamos dali. Mas a própria campeã, né, a Fantine, ela saiu 2 vezes, ela foi para a repescagem. Nossa. A primeira repescagem, pum, ela caiu. Tudo merece a segunda chance aí, viu? E ela se supera, veio novamente para a competição, cai novamente. Vai para a competição da repescagem, volta para a competição principal e ganha. Isso é superação. Porque, meu irmão, ali não tem mamãezada, não. Não tem, não, né? É famosa, tá na novela, é a queridinha da Globo. O júri técnico que são vocês não alivia. Comigo, pelo menos, não sei. Não, até porque é o seu trabalho, né? Você não pode chegar lá, para quem conhece, tá vendo? O Carlinhos está aliviando. Não é. Não. Possível, mas para Paola de Oliveira... Paola é excelente. A Paola devia ter que ganhar sempre. É isso aí que eu tô querendo. É isso que eu tô falando, pô. É isso que eu tô falando. E o Belo gosta de ser desafiado mesmo, porque há anos atrás eu passei um trote pro Belo quando trabalhava lá contínuo na Beat 98 e ele tá querendo me matar até hoje. Gente... Eu tenho uma pergunta. Fala, claro. Não, só pode perguntar na frente da câmera. Deixa depois ele coloca. Carlinhos, você deve ter respondido essa pergunta 1 milhão de vezes na vida, mas eu acho que é bom a gente deixar bem claro isso que eu vou te perguntar, porque eu não sou um cara magrinho, não sou um cara esbelto, sou um cara gordinho, já pesei mais, inclusive, e eu sofri diversos preconceitos. Sou um gordinho gostoso, né? Então, assim, a dança é para todos? Tô demorando porque eu tô com a boca cheia de amendoim. Sem problema. Vamos lá. Olha, vamos te ajudar. A dança é para todo e qualquer corpo. A dança é para todos, para todas, e aproveitando, para todos. Não existe, culturalmente, quando vem a dança a dois, eu posso dançar com você. O que me impede de eu dançar homem, com você, homem? Nós dançamos lá embaixo. Mulher com mulher. Nos bailes não tinha cavaleiro, a mulher tirava a outra para dançar. Ninguém reclamava. Você falou no início isso, Não, Por que eu não posso dançar com você? Lá no meu bailinho tem isso muito. Existem funções diferentes. Tá? Por exemplo, eu vou dançar com a tua esposa, eu sou o condutor, ela é a conduzida. Então eu tenho uma postura. Mas se ela chegar para mim e dizer assim, Carlinhos, eu quero conduzir. Pode ser condução compartilhada, em que ela, na mesma postura de condutor, de conduzida, ela me conduzir dali. Eu não consigo. O meu tico, o meu teco não consegue. Então, se eu vou ser o conduzido, eu já mudo a postura para a postura de conduzido. Porque o braço nas costas da conduzida ou do conduzido é fundamental para o condutor. Então, se você vai me dar um comando, se eu não tiver o domínio ali das suas costas, não adianta. Então, eu posso dançar com você. O que a gente respeita culturalmente e que entendo que uma vez eu dei uma nota não muito agradável para um passo doble. No passo doble, não existe. É uma dança somente competitiva. Você não vai numa festa e vê nego dançando passo doble. Se vê em solenidades, em competições. Ou paradas militares. Existe o passo doble. E passo doble não tem chão. E acabou, o cara dançou, pum, joga a mulher e ela rola. Ela está aqui em pé, ó. Dançou, e no final ela sai assim, rolando no chão. Literalmente na horizontal. Tirei, ponto. Existe a questão da... Ah, não, perdão. Vieram vestidas de mulher e o toureiro. E no final a função da mulher na dança, o vestido de toureiro é uma e a mulher com saia não sei o que é outra. Então se queriam entrar, um fazia o papel de homem e outro de... Enfim, trocarem de papel, eles teriam que trocar de figurinos. Porque o figurino faz parte da cultura. Da concepção daquela cultura, daquela dança.
não é a concepção da coreografia. Ela concebeu uma coreografia em que ela queria botar essa coisa da sexualidade, do gênero e tal, só que ela vacilou na questão histórica do figurino. Porque então viessem 2 toureiros. A mulher vestida de touro é maravilha, maravilha. E existe uma função específica para aquele personagem. Portanto, qualquer um pode dançar. Quando eu vi Sérgio Lourosa dançando, eu tenho uma passagem na minha vida, várias passagens na minha vida. A primeira foi quando eu percebi que eu tinha, isso nos anos 80, eu percebi que eu tinha uma aluna que tinha uma filha com síndrome de Down. E ela escondia. E eu achei aquilo interessante e quis conhecer melhor. Aí eu fui trabalhar, eu me ofereci para fazer um trabalho dentro de uma grande escola. Eu não vou citar nomes por uma questão ética. Uma grande escola de atendimento, de ensino para crianças com síndrome de Down. Estudei aquilo. Quais os movimentos compatíveis, porque eles têm características, a síndrome dá características físicas e mentais, principalmente físicas, que tem determinados movimentos da dança que você até não pode de percepção fazer. de espaço. Exatamente. Depois, eu fui trabalhar com portadores de deficiência, pessoas com deficiência visual. Não satisfeito, fui trabalhar com pessoas com deficiência auditiva. É o que mais me despertava, era porque você tem que ouvir a música. No final, eu tive um menino com 0 grau de audição, dançando na minha companhia. E se você estivesse na plateia, você que conhece dança, se você estivesse na plateia olhando o espetáculo, você daria para ele um prêmio como o melhor dançarino daquele show. E ele era 0% de audição. Sabe o que eu fiz? Som com grave. Vibração, né? Vibração, colocado na mesa. Você vê aqui, ó. Qualquer movimento que eu faço, o microfone está captando. Era o corpo dele. A caixa, o chão, você pisava descalço no chão, você sentia o grave. Era assim que ele dançava. E, por último, portadores de deficiência física. Eu nem queria fazer esse trabalho. Foi antes do ano 2000. Eu digo antes do ano 2000, porque 2000 foi as Paralimpíadas de Sydney. Para encerrar, eles ganharam como a melhor atração em Sydney. Eram cadeirantes, pessoas com deficiência física, cadeirantes e muletantes em cadeiras. Essa é a expressão que eles usam, tá? Estou falando o que eles me ensinaram. Cadeirantes e muletantes, dançando com pessoas não portadoras de deficiência. Então, eu posso dizer com o maior orgulho disso, não querendo ser pretensioso, eu fui o primeiro profissional que teve a visão, através dessa minha aluna, que tinha uma filha com síndrome de Down, e toda a minha experiência de vida, do que a dança pode se adaptar a cada situação. Eu nunca vou ser um Fred Astaire, apesar do Sérgio Cabral me dar o título de Fred Astaire brasileiro. O Sérgio Cabral, jornalista. Pai. O pai, né? O Sérgio Cabral, grande jornalista, na época, fez uma crônica ícone da cultura carioca, estudioso. Maravilha. Fred Astaire brasileiro. Mas ninguém é igual. Você tem que adaptar a sua vida às suas limitações. Eu tenho limitação visual, eu tenho limitação auditiva. Carlinhos Jesus é o Grace da dança, O Grace adaptou o jiu-jitsu ao corpo de cada um, e você adapta a dança. Exatamente. Então, eu não concebo que uma pessoa diga eu não consigo ou eu não sei dançar. Você não sabe, você nunca aprendeu. Como aprendeu um dia a levantar, sentar, cruzar, correr. Você nasceu sem saber nada disso. Sem escovar dente, quando você foi dormindo, você escova os dentes. Isso é o quê? É o hábito. O exercício. Está até me animando, vou passar. A dança é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu que não sei cantar parabéns pra você e bater palma no mesmo ritmo, eu consigo dançar? Consegue. Mas, Carlinhos, consegue. isso tudo, por exemplo, na psicanálise, existe você fomentar habilidades que você não as tem. Ou seja, às vezes você não tem habilidade, basta você começar a treinar
que você consegue alcançar essa habilidade. Isso acontece muito com o autista, certo? Sim. Aí você faz com que, através do ABA Treinamento. ou do neurofeedback, você consegue, através das ondas cerebrais, você consegue que ele crie aquela habilidade. É tudo uma questão de treino. É treino. Treino. Bom saber. É treino. Eu faço uma analogia grotesca, é um teclado de um computador. Se pela primeira vez você fica catando milho com os indicadores. Você vai fazer um curso, ou com um dedo, ou com os 10, você, depois de um ano, você faz com uma agilidade. Isso é porque você faz constantemente. A dança é a mesma coisa. Isso aí. E pode sim, qualquer um, basta querer dançar. Porque a única coisa que impede um ser humano dançar é ele não querer. Aí não adianta. Carlinhos. O que mais me encanta na dança não é só essa possibilidade de adaptação dos corpos, né? Mas sim também a interação entre pessoas completamente diferentes, de idade, gênero, de tudo quanto é jeito. E às vezes sem qualquer intimidade, né? Sem qualquer intimidade. Eu já frequentei muitos bailes, né? E já dancei com pessoas de 80 anos, Soninha, por exemplo, Rosa. Então Soninha? são pessoas que, assim, que são, assim, que nem sonhavam em existir e já dançavam, entende? Então, assim, essa adaptação, essa troca entre essas diversas gerações, eu acho que também é algo que encanta muito. E de nível social também. Eu já vi, na porta da Estudantina, uma madame filha de um general de exército, graduadíssimo, aí, um pica das galáxias, chegar num puta carro, um Alfa Romeo preto, eu me lembro disso, aquele carrão parando na porta da Estudantina, o cara sai com cap, com terno, caramba, 4, tipo uma farda com botão dourado, abre a porta de trás, uma madame sai com um puta colar de pérolas, um vestido preto, sobe a Estudantina, e eu só observando, eu vendo ela subir a escada, o cara vai, fecha, tira o boné, joga no banco da frente, tira a gravata no banco da frente, tira aquela farda, coloca no banco da... Não é farda militar, não, era um uniforme de motorista, arregaça as mangas, sobe e vai dançar Com a madame. com a patroa, com a madame. Dançaram, eu só não vi o desfecho final. Eu queria ter visto ele saindo mais cedo, se arrumando para poder esperar a mulher para abrir a porta. Então a dança não enxerga nível social, não enxerga absolutamente nada. E para encerrar, é o espaço mais democrático. Quem dera que todo político dançasse. Ele ia entender o que é um espaço democrático, né? Em que a gente não enxerga absolutamente. A gente só enxerga a pessoa, a qual merece respeito. É o ambiente mais respeitado. Você faz qualquer movimento de dança, bota um segurança só na porta, para evitar que os bebuns entrem. Porque lá em cima não precisa, amigo. Você vai dar uma festa de samba, você bota segurança do banheiro, segurança no corredor, segurança em cima de banco para olhar o... Dança, você não precisa de segurança. Paulinho, então com essa do Carlinhos Jesus, que se todo político dançasse, o povo jamais dançaria, vamos encerrar. Obrigado, Carlinhos. Pela presença. Bem colocado, pelas palavras Filipão. aqui, foi muito legal. Obrigado pelas lições de vida aqui. Vocês que acompanharam a gente aqui, muito obrigado pela companhia também. Histórico, não deixa essa aí. de seguir o canal, ativa lá o sininho, Histórico passa pra essa aí. galera. Eu já vou ativar agora. Hein? Obrigado, obrigado. Passa pra galera e tamo junto. Obrigado. Valeu. Obrigado. Namastê. Muito bom.